Salve, salve, nação Alviverde. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Resenha Canal EC, transmitindo diretamente pela internet, né? O nosso programa de áudio e vídeo, o único programa de áudio e vídeo do mundo que fala do Berlândia Sport Clube, né, Welson? Com toda certeza, Renato. E o mais além de É o mais acessado. O mais acessado, não só o programa, né? Vamos deixar bem claro. É verdade. O canal EC hoje virou referência, graças a Deus. E realmente, eu até quero aproveitar essa oportunidade e agradecer aos amigos internautas, porque realmente nos últimos tempos a audiência do canal EC está espetacular, está muito boa mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo que tem participado aí com a gente, o pessoal nos comentários, nos acessos. Às vezes a pessoa não gosta de comentar, mas ela acessa e acompanha todos os comentários. Isso tem enriquecido bastante aí o canal EC e a gente só tem realmente a agradecer. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado e dado essa audiência para nós. Hoje nós estamos num ambiente diferente aqui, lúdico, né? Meio estranho, né? Por causa da iluminação nova que o Elson arrumou. A gente está testando, tá, gente? Vai melhorar. Eu não consigo enxergar nada na minha frente por causa dessa luz fortíssima que está aqui do meu lado. Vou sair torrado desse trem daqui a pouco. É bom que perde uns quilinhos, Renato. Não, quem não é? Se fosse você já resolver, já tava bom, né? Ainda bem que não tá calor, já pensou? Não, pior. Gente, é isso aí. Nós estamos começando então mais um resenha com o Welson Silva. Daqui a pouco tá chegando o Sérgio Kennedy, tá chegando de viagem. E também já tá chegando daqui a pouco também, já confirmou a presença o gerente de futebol do Berlândia Sport, o Ângelo Márcio. Daqui a pouco o Ângelo tá aí, a gente já começa também a entrevista com ele. Enquanto isso, nós vamos falando dos assuntos aqui do Berlândia Sport, de outras coisas que tem para falar do Verdão, e vamos seguir em frente. Bom, hoje não tem jeito de não começar o programa com bastante alegria mesmo, porque o prefeito Gilmar Machado anunciou o patrocínio Master do Berlândia Sport. O que é o patrocínio Master? Às vezes a pessoa não sabe o que é. É o que fica aqui, ó, na frente. É o que todo mundo, é o que sai na foto, é o que aparece mais destacado na camisa do jogador e também na camisa daquela pessoa que compra o uniforme. Ô Edson, essa sua camisa é verde? Com certeza, né? Até eu que não, por causa dessa iluminação tão forte, ela ficou escura. A iluminação tá mudando as cores aqui de tudo. Então, aí o Gilmar Machado anunciou, teve uma reunião com as construtoras hoje do programa Minha Casa Minha Vida, lá na Prefeitura Municipal de Berlândia. Gilmar Machado, na frente de todas as construtoras, anunciou o patrocínio para o Berlândia Sport, que ele conseguiu sábado passado em reunião com o Banco BMG. Valores ele não informou, não consegui também obter valores com a diretoria do Berlândia Sport Clube, mas há uma especulação entre nós da imprensa que seja em torno de R$300 mil por ano para esse ano de 2012. Na verdade, eu acredito que é mais para disputar esse módulo 2, mas normalmente quando o BMG fecha patrocínio, ele fecha por durante um ano. Então, acho que esse valor foi em torno de R$300 mil, mas é apenas uma especulação nossa. A gente não tem essa certeza ainda, mas de qualquer forma já não deixa de ser uma grande ajuda. Aliás, até interessante a observação que o Wander Tomás falou hoje na Rádio Vitoriosa. Depois de 14 dias de governo, exatos 14 dias de governo, o Gilmar Machado conseguiu fazer para o Berlândia Sport que o prefeito anterior não conseguiu em 8 anos, né? Arrumar um patrocínio para o clube. Renato, e de acordo com a entrevista dele, que inclusive está no canal EC, quem quiser, quem não viu ainda, não ouviu ainda, quiser ouvir depois, né? Ele foi muito claro que ele quer o Uberlândia no mínimo na Série B do Brasileiro, né? Ele vai se esforçar muito para isso, pelo menos é o que ele passou pra gente, né? Na entrevista que ele deu. Ele deu essa entrevista, né? Deu uma entrevista para a Rádio Globo Cultura. Quem quiser acompanhar, tá no site e no canal EC. Volta algumas matérias para trás aí que tem essa entrevista. E hoje então ele anunciou esse patrocínio do BMG. Vamos ver se é suficiente para ajudar o Berlândia Sport a conseguir esse acesso para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. É um patrocínio
já conhecido de todo mundo que gosta de futebol, já está acostumado a ver BMG nas camisas. É um patrocínio que tem quase todas as equipes do futebol brasileiro da Série A, em várias da Série B, se não for em todas. E o Berlândia Sport, enfim, conseguiu, através de uma medida que a prefeitura tem, uma arma de negociação, que é exigir aliás, garantir a exclusividade dos empréstimos em consignação para mais de 14 mil pessoas, 14 mil servidores. O que é uma movimentação. Eu vou te falar um negócio sério. Isso é o que eu ia te perguntar, Renata. Quantos servidores e mais ou menos a prefeitura tem? Dá em torno, se juntando prefeituras, autarquias, fundações públicas. DEMAI entra também, né? Claro, DEMAI, FUTEL, que é uma fundação, entra PRODAUB, entra IPREMO, servidores do IPREMO. Acho que tem mais um negócio que eu esqueci agora. FEAM. Não é FEAM, não, perdão, gente. É outra coisa, eu esqueci agora. Mas assim, juntando todas as autarquias, fundações públicas e a prefeitura de Uberlândia, dá em torno mais ou menos de uns 14 mil servidores. Ou seja, é muita coisa. Então, e o Gilmar Machado até fala que esse será o primeiro patrocínio que ele está arrumando para o Uberlândia Sport. Ele espera até anunciar mais. Ele falou que não vai colocar dinheiro da prefeitura no Uberlândia Sport, mas ele garante que vai fazer o que tiver no alcance dele para ajudar o Uberlândia. E eu até assim, a gente já discutiu isso aqui bastante, né? Se ele não conseguir arrumar esses outros patrocínios, apesar dele ter como arrumar esses outros patrocínios, ele pode ir atrás das consultoras. Na entrevista, ele ainda fala, Renato, que além, né, do patrocínio, né, com o banco, qualquer contrato que for fechar com a prefeitura de prestação de serviço, a empresa vai ter que ajudar a Uberlândia. O que eu entendi disso, eu posso até estar enganado. Por exemplo, vai fechar um contrato aí para algum serviço público, algum show que a prefeitura vai fazer, a empresa tem que ajudar um pouco o Uberlândia em alguma coisa. E eu entendi isso, né? Não posso estar errado. Não, é isso mesmo. A prefeitura tem como sim aditar um contrato mediante esse tipo de coisa, sabe? É a questão mais assim política do que realmente legal. Legalmente é imoral? Algumas pessoas estão criticando o fato do Gilmar estar fazendo isso aí, mas é uma arma que ele tem. Mas não é muito mais imoral tirar dinheiro direto da prefeitura e colocar? Porque ilegal também não é, mas se for questão de moralidade, é muito mais imoral isso. E não só para o futebol, mas se dá dinheiro para tudo, para carnaval, então e futebol é cultura. Bom, e o fato, só antes da gente continuar isso aí, quem quiser participar do programa, escreva nos comentários dessa postagem do resenha, ou se não, manda um e-mail para canalesc@gmail.com, que a gente vai ler o seu comentário aqui. Nós vamos tirar as palavras ofensivas ou de intolerância que às vezes tem, né? Se todo mundo postar coisas legais, nós vamos deixar até crítica a gente posta aqui e deixa falar. A gente não pode perder o respeito pelas pessoas, que isso aí é o mais importante. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: com a vinda do patrocínio do BMG, Wes, eu acredito que praticamente já esgotou a possibilidade da Caixa Econômica Federal vir patrocinar o Uberlândia Sport. Por quê? Concorrentes, né? 2 concorrentes na camisa. Com certeza, né? E o Gilmar não garantiu a exclusividade do consignado para a Caixa Econômica e para o BMG, né? É aí que eu queria chegar. Porque o BMG, ele sempre alegou não patrocinaria o Uberlândia porque eles queriam exclusividade. Agora parece que isso aí foi resolvido, mas vai continuar não sendo exclusivo, então, né? Pelo menos a princípio, né? Eu acredito que a promessa do Gilmar deve ter sido essa exclusividade. Será? Deve ter sido, só pode ter sido. Não porque tem que ter é a arma que ele tinha, né? Continua sendo, né? Vamos torcer para que realmente ele tenha conseguido sim passar alguma coisa aí pro Uberlândia Sport através da arma que ele tem, que é realmente isso aí, né? Bom, patrocínio pro Uberlândia Sport, enfim, depois de
muito tempo, né? O Uberlândia jogou a Taça Minas Gerais só com um patrocínio de R$ 10.000 da Vale Valim. Teve o patrocínio da Pratinha, menor, mas teve. O patrocínio que foi excelente, a Pratinha Automóveis. Eu gosto de falar o nome dos patrocinadores do Uberlândia Sport. A Vale Valim teve também. Continua tendo o Café Cajubá. Mas eu acredito, Elis, acredito não, tenho certeza que o Gilmar vai conseguir mais patrocínio para o Uberlândia Sport. E olha que isso é só uma das coisas boas que vai acontecer com o Uberlândia, porque eu estava até comentando no canal SC com nossos amigos internautas aí, a semana passada foi uma semana fantástica para o Uberlândia Sport. Eu até fantástica. Antes de você chegar, eu estava pensando exatamente nisso, Renato. Acho que há muito tempo não tínhamos uma semana tão, assim, com notícias tão boas, né? Quando foi na última agora, né? E já começa hoje com a notícia, né, maravilhosa, graças a Deus. Exatamente. Tá confirmando, né, o que... Já confirmando, até o que eu postei hoje cedo, falando que essa semana promete, né? Já falei, vamos preparar que essa semana tem boas novidades aí. E semana passada muitas também aconteceram, né? Foi o retorno do Martoni, o zagueiro titular, não vou falar absoluto, porque eu acho que tá todo mundo disputando posição lá. Mas ele é da confiança do Zé Humberto. Até então ele é titular, né? Se ele vacilar, ele perde a titularidade. Até então ele é titular, sim. Outra coisa boa foi o retorno do Bruno Henrique, o meia atacante Bruno Henrique. Bruno Henrique foi destaque, né, na Taça Minas Gerais. Chegou a ser contratado no início do ano passado, mas não jogou o modo 2, né? Era até já da cabeça do torcedor que não voltava mais, né? Pelo que estava sendo noticiado aí, mas foi revertido, graças a Deus, e acabou que ele voltou e trouxe o irmão a tiracolo, né, Renato? Trouxe o Juninho. O Juninho, que é o irmão mais velho dele, tem 23 anos. Os dois são bem parecidos fisicamente, com exceção do cabelo, da cor do cabelo. O cabelo... Mas melhor nem falar. Moda Neymar, legal, né? Moda Neymar. Não adianta, hoje a molecada, eles são novos, 23 anos, o Bruno Henrique tem 20, o irmão dele 23. E pegou outra notícia boa que teve também, foi a contratação do atacante Pedro Paulo, né? Isso aí nós vamos até esperar o Anjo chegar aqui pra gente já aprofundar nessa questão desses assuntos das contratações, né? E eu vejo a contratação do Pedro Paulo muito boa. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Renato. O que você acha do atacante? Qual que é... Você acompanhou ele um pouco no Boa, né? Algum jogo que a gente que tenha visto, mas nada... Ele jogou aqui, né, em Uberlândia, o Pedro Paulo. Ele jogou aquele jogo, não jogou? Jogou. Ele chegou a jogar aqui contra o Uberlândia. O Pedro Paulo é um atacante de beirada. Ele jogou, eu lembro, na verdade, bastante dele, o Elson. Em 2008 eu fazia o site do Uberlândia Sport. Não sei se eu fazia ou se eu colaborava com o pessoal da assessoria de imprensa. Na verdade eu colaborava com a assessoria de imprensa do Uberlândia Sport, mas eu cuidava da parte de manutenção do site, essas coisas. Em 2008, o site do Uberlândia Sport, que a gente criou a Nação Verde em 2006. E hoje tem mais de 6 anos que tem o site do Uberlândia Sport, né? Graças à Nação Verde, que teve essa coragem de peitar o negócio também, né? Porque até então, né, até aí era abandonado, né? E hoje em dia a gente sabe o que é a internet, né? Não tinha site. Não, era uma coisa abandonada, não tinha, não se usava a rede mundial com o Uberlândia Sport. Até se tivesse, as pessoas às vezes são meio desinformadas, mas se tivesse chegado um doido aí e comprado o domínio Uberlândia Sport e o Uberlândia quisesse fazer o site, ia ter que pagar caro, né, por causa disso. Por falta de, às vezes, de alguém acordar e fazer. Mas graças a Deus foi a Nação Verde que acordou e fez esse site aí. Exatamente. E resolveu mais esse problema. Então, em 2008, até para complementar o que eu estava falando, em 2008 tava lá acompanhando essas coisas aí do Uberlândia Sport, a apresentação do time depois que ele conseguiu acesso para o módulo 2.
E um dos jogadores que o Atlético chegou a mandar foi esse Pedro Paulo. Pedro Paulo chegou a apresentar aqui em Uberlândia. Ele tirou foto, deu entrevista. Na época ele era júnior. Não, júnior não, já tinha uma passagem pela Caldense, tinha jogado na Caldense no primeiro semestre, quando a Caldense, que era o adversário colado no Uberlândia Sport, para conseguir o acesso. Até teve aquele jogo contra o Araxá, que o Uberlândia ganhou de 2-0 do Araxá e a Caldense estava na frente nossa. O Uberlândia ganhou do Araxá e a Caldense perdeu para o Itaúna. Esse jogo aí foi o que jogou o Uberlândia já para vice. E depois, praticamente, ele precisava de uma vitória simples contra o União Luziense. Foi, na verdade, o jogo do acesso que, a gente pode dizer assim, colocou o Uberlândia na primeira divisão. Foi esse jogo contra o Araxá. Foi. Né? Certeza. Foi o jogo mais importante. Aqui o Uberlândia ia ganhar daquele time, porque o time do Uberlândia era um bom time, não era ruim. Aí exatamente. Chegou e... Bom, vou mandar um abraço aqui pro Ricardo, o roupeiro lá do Uberlândia Esporte Clube, pro filho dele. Ele me falou o nome do filho dele, eu esqueci do nome do filho dele. Mas um abraço pro Ricardo e pro filho dele que estão acompanhando aqui, né? Um abraço aí, Ricardo. E um abraço também pro Arthur Castro Rigonato, que já participou com a gente aqui do resenha. Tá mandando um abraço aqui para todo mundo. Obrigado pelo abraço, Arthur. Esse que é o primeiro resenha que ele tá vendo esse ano. Semana passada ele perdeu. Tá desejando um excelente ano para todos nós e também pro Verde. Obrigado, Arthur, para você também. Grande abraço, feliz 2013 para todo mundo, principalmente para a torcida do Uberlândia Sport, que está precisando de mais de um ano bem diferente daquele ano anterior. O entendedor está perguntando aqui se alguém já viu o irmão do Bruno treinando, se ele é bom. Entendedor, eu já vi ele participando de treinamentos, mas de coletivo ainda não vi. Não dá para ter uma noção ainda se ele é bom ou não. Ele é atacante, o Juninho é um atacante. Vamos ver. O segundo, o Bruno Henrique, o Juninho é melhor do que ele. Segundo o irmão, mas todo pai acha que o filho é o melhor jogador do mundo. O irmão acha que o outro é melhor. Você perguntar pro Ronaldinho Gaúcho, ele vai falar que o Assis é o melhor jogador que ele já viu jogando, cara. Então, amanhã vai ter um treino lá no Parque CBA. Não sei se vai ser coletivo, mas vai ter um treino. De qualquer forma, é legal isso aí. Bom, nós estamos contando aqui com a presença aqui do Sérgio Kennedy. Tá no maior pintão de rico, tá chegando aí agora aí. Tá um pouco atrasado, mas a gente perdoa. Motivos profissionais, né, seu Sérgio? Seja bem-vindo aí. É o que você falou, Renato. Tá no pintão de rico danado, hein? Tá no maior pintão de rico. O Diego Franco tá mandando uma mensagem para nós que dizendo que tá muito feliz pelas contratações agora com esse patrocínio do BMG. A pergunta dele é sobre o sócio torcedor, se terá alguma promoção como aquela do ano passado, que particularmente foi excelente para ele. E outra pergunta é o Pedro Paulo, se tem perigo algum dele sair para qualquer momento para outro time ou tá certo que ele ficará até o fim. Completando o Pedro Paulo aí, Renato, o Rafael Moura, nosso intrépido narrador, tá perguntando que se ele passou nos exames médicos, se tá pronto para jogar. O Pedro Paulo? Isso. Já, tá contratado já. Tá jogando, correndo, participando de todos os treinamentos normalmente. Abraço, Rafael. Sérgio, responda pra nós aí, sócio torcedor, vai ter, não vai ter? Rapaz, você tem que perguntar essa onda, né? Poço Piranga? Não vai ter não, porque se tiver... Acho que não vai ter não. Se fosse pra ter, já tava vinculando aí, já tava sendo vinculado, melhor dizendo, já tava sendo vendido isso aí. Então, não vai ter não. E se for ter também, eu acho que vai ser outro fracasso, porque não dá tempo mais. É isso que eu ia falar, o Sérgio. Podia fazer uma venda antecipada de ingressos. Isso é possível de ser feito? Não, isso sim, mas... Tem a parceria com acredito eu, que vai ter a parceria, né, com os patrocinadores, aqueles parceiros que vier a ter, né, que o Uberlândia for angariar. Eu acho que vai ter mais ou menos ingressos, coisas assim. Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos por aí. Agora, só torcedor mesmo em si, se fosse para ter, já era para estar vendendo já há um tempo, né, Renato? A gente acompanha o trabalho do Flávio Gomes, que é o diretor de marketing do Uberlândia Sport. Pelo que a gente sabe, não vai ter. Sócio torcedor, chegaram até a pensão ano passado, mas como é difícil você fazer um sócio torcedor
no Berlândia Sport, ao contrário do que acontece no Mamoré, lá tem 1.600 sócios torcedores, aqui em Berlândia, infelizmente, você lança, custa vender para 100. Quando vende para 100, né? Pergunta do Pedro, sobre o Pedro Paulo. Tem algum perigo dele sair a qualquer momento do time? Tem, claro, aí. Tem multa contratual, se alguém pagar. Vai embora. Pagou. Vai embora. Pagou, levou. Pagou, levou. Isso aí é qualquer jogador do Berlândia Sport. Hoje está certo que ele ficará até o fim. Não, nem que. Às vezes pode até acontecer, ô Diego, de nenhum clube querer ele. Mas pode acontecer do Berlândia também não interessa mais. Vocês lembram do Heraldo? Nenhum clube queria o Heraldo quando o Heraldo veio pra cá. O Heraldo veio com um contrato de risco e veio com um contrato que se aparecesse uma outra, outro time que pagasse melhor, ele ia embora. Então ele veio com um salário inferior, mas deixou bem claro, ó, se aparecer eu vou embora. O que aconteceu? Heraldo jogou bem, começou a fazer gol, despertou interesse de outro clube e ele foi embora. Pedro Paulo, acredito eu, que não vai ser diferente, assim como todos os outros jogadores do Berlândia Sport que está lá hoje. E começar a jogar bem, vai ser a mesma coisa. Não teve a novela do Bruno Henrique? O Bruno Henrique veio de um campeonato amador, juniores. O primeiro time profissional que ele jogou foi aqui. A Taça Minas Gerais ele jogou ela bem, foi um dos destaques do Berlândia. E não ficou essa novela aí, que vários times queriam o Bruno Henrique, no final acabou aceitando voltar para o Uberlândia. Então assim, são os outros jogadores. Pode ter certeza que se começar a jogar bem, vai despertar interesse de outros clubes. Isso é fato. E se isso realmente acontecer, só sai com multa, porque já tem contrato. A maioria, se não todos, já tem contrato até o final do campeonato Mineiro Módulo 2. E até lá, se quiser, é pagar e ir embora, né? Então assim, ninguém tá 100% garantido no Berlândia até o final do campeonato. Não só no Berlândia, qualquer time. É Uberaba, é Araxá, que tá na primeira, qualquer outro clube. O jogador não tá garantido, não. Araxá, Atlético, São Paulo, qualquer time hoje. Nenhum, pagou a multa, levou. Não pagou a multa, leva aí. Não tem jeito não. A não ser que tenha o tempo limite, né? De inscrição. Passou o tempo limite, quem quiser levava só para o outro campeonato. Então até aquele tempo todos estão sujeitos a receber a oferta aí. O Berlândia não vai ser diferente. Aconteceu um negócio que agora no sábado, que o goleiro Neto Bonini pediu para sair do Berlândia Sport. Pois é. Não vou nem entrar nesse assunto, por que ele pediu para sair do Berlândia Sport. Tem os motivos dele lá de querer sair. Eu tô achando engraçado. Não dele ter saído não, tá? Às vezes até o Neto tá vendo sempre, eu tô achando engraçado nisso não. É porque o goleiro que trouxeram um goleiro do juvenil, de 16 anos, para treinar junto com os profissionais, ele chama Isaac. É o goleiro do juvenil, 16 anos. Hoje eu até vou fazer uma matéria amanhã sobre ele, que eu até tirei uma fotinha dele lá. Mas eu tô achando engraçado que um Isaac veio me perguntar sobre o goleiro novo da base, se ele é um bom goleiro. É você, Isaac? O goleiro? Se for, eu achei engraçado você perguntar se você é um bom goleiro. Acho que tinha que acreditar mais no seu potencial. Isaac, você é um bom goleiro. Você é um bom goleiro. Senão não estariam te levando pra lá, né, Isaac? Você é um bom goleiro. Para com isso. Achei engraçado. Então o Neto Bonini saiu, o Berlândia conta agora só com o Felipe no gol e o Jonathan, e agora o Isaac, que é um bom goleiro, né? É um ótimo goleiro. Nunca vimos ele jogando, mas é um bom goleiro. É um bom goleiro. Parabéns, tá, Isaac? Muito bom mesmo. Do juvenil pro profissional, é um bom goleiro. Aí até falando essa questão de base, o Rafael Silva Goulart, que é um jogador das categorias de base, ele tá perguntando assim: convém para o Uberlândia ficar com as categorias de base, mesmo só com juniores? Essa pergunta eu vou ter que perguntar pro Sérgio. Não vou falar porque não sei se hoje, se ele autorizar, ou outro dia. Mas convém para o Uberlândia ficar com as categorias de base, Sérgio, meu caro diretor? Diretor do resenha, só. Diretor do resenha. Deixa eu só completar, porque tem uma pergunta do Rafael aqui que é sobre base também. O Rafael
narrador nosso narrador. Ele perguntou se está sendo seguidos, esses jogadores que saíram do Uberlândia emprestados com porcentagem para o Uberlândia, se estão sendo acompanhados e se existe existe possibilidade de voltar algum centavo para o Uberlândia Esporte numa venda deles. Rafael, eu vou responder primeiro o Rafael aqui, depois volto no Rafael Silva. Primeiro o Rafael Moura. Rafael Moura, não sei se eu acredito que você não esteja acompanhando a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ali era para estar jogando o Kaique no Fluminense, que nem pra Copinha foi. Era para estar jogando o que é baixinho, pequenininho, do Bahia, o Gilbertinho, que nem pra Copinha foi. E o Stefano e o Uri é o único que foi, só que não tem contrato. O Uberlândia não tem direito dele em nada. Então foi o único que vingou até o momento. Sérgio, nem de clube revelador? Nada. Ele não tem direito a nada. Tem negócio de clube revelador, você tem que ter um certificado. Isso, FIFA, tem que ter um certificado de clube revelador, coisa que o Uberlândia Sport não tem. Então o certo é ele ter um contrato mesmo. Eu não sabia, eu pensava que se ele começou no clube tem um... Não, só de passar não, tem que ter todo um certificado, tem que, acho que atender vários requisitos, questão de educação, tudo, com documentação para você obter esse certificado. O Uberlândia não tem, então é ilusão nossa achar que vai ganhar dinheiro. É importante. Revelação de jogador. Se vai mexer com base, é importante ver isso então, né? Porque mas futuramente pode... Não é só ver isso não, chefe. É muita coisa para poder ver isso aí. Tem muita coisa que precisa. Precisa ter acompanhamento médico o tempo todo, odontológico, psicológico. Não é tão simples assim, né? Nosso Deus, educacional, é muita coisa. Então, Rafael, pelo jeito não vai ter nada, né, de volta, porque os caras não estão sendo nem aproveitados na base. Só mais um aqui, o Adãozinho. O Gilbertinho voltou. Gilbertinho voltou. Voltou? Tá mais lá no Bahia não, Fluminense, né, que tava? Bahia. Então foi dispensado, que até o final do ano ele tava. Não, voltou. É exatamente isso que você tá falando, Rafael. O jogador que passaram aqui não vai ter porcentagem de nada. Como o Rafael disse aqui. Putz! Por aí você vê. E agora falando sobre a pergunta do Rafael Silva. A base, ela hoje eu penso que, assim, as categorias de base do Uberlândia Esporte Clube hoje elas estão paradas, né? Pessoal, os profissionais da categoria de base estão ainda em férias, estão terminando agora as férias e vai começar um novo ciclo. Só que a princípio, antes, era aquela história de querer revelar jogadores para o profissional. Hoje eu penso, pelo menos que eu estou tentando entrar no meio ali, o projeto a princípio não será de revelação de jogadores. Porque vai ter que começar tudo do zero, vai ter que refazer tudo a categoria de base. Então, isso a longo prazo, sim, é revelação de jogadores. Mas a princípio é aquele projeto cidadão, né? Projeto de cidadania, onde que vai interagir o pessoal dos poliesportivos, menor, enfim, aquela molecada que tem vontade de jogar futebol, que tem interesse de ser um jogador de futebol um dia. Então, a princípio é trazer esse pessoal, fazer o projeto de cidadania. Aí sim, a partir dali, começar, é como se fosse dar uma peneirada, né? Começar a pensar em base como futuro jogadores para o Uberlândia Esporte Clube. Mas esse futuro, eu estou falando por mim, Sérgio, que a gente tem que revelar jogadores, trabalhar jogadores, mas assim, no intuito de servir realmente o Uberlândia e também servir a outros clubes, onde que o Uberlândia Esporte Clube venha a ganhar algum dinheiro com isso, porque a despesa é muito grande, a despesa é muito alta para poder fazer tudo isso. Hoje, eu acredito que precisaria de acompanhamento psicológico, precisaria de acompanhamento médico, odontológico, educacional, enfim, tudo isso precisa estar, né, na categoria de base para poder formar um cidadão. Hoje eu estou falando como cidadão, não como jogador. Aí a consequência disso será um jogador. É o que eu venho sempre falando antes. Os jogadores de base do Uberlândia, principalmente aqueles que chegam nos juniores, parece que a maioria pensava assim: eu cheguei agora nos juniores, vou atender o profissional, eu tenho um emprego de jogador.
Então ele tem que parar com essa história de pensar que eu tenho emprego de jogador de futebol e pensar em carreira. Porque a carreira do jogador, ela é pequena, né? Então assim, tem que começar a ter carreira, começar a dedicar naquilo, para aí sim. Agora chega no junior, chega no juvenil, não, tá bom, parece que ele fica naquela mesmice, não quer melhorar, e também não tem o outro lado para poder ajudar, para poder apoiar. Então acredito eu que a gente vai atrás disso aí, eu não estou prometendo nada, mas vamos tentar, pelo menos com o pessoal dessas faculdades, estagiários, que possa ajudar, que possa acompanhar essa molecada, essa garotada, para que comece assim, o projeto inicial, o projeto cidadão, faça valer e consequentemente se torne, né, um projeto visando revelar jogadores para o futebol profissional, tanto para o Uberlândia quanto para outros times que vier a ter interesse nesses jogadores. Então assim, o trabalho vai ser refeito, vai começar, acredito eu, que um bom trabalho. Tá certo que vai ter algumas categorias que de repente, melhor, as categorias vão existir, mas campeonatos de repente de expressão, por exemplo, um mineiro que é muito caro, de repente não começa com ele, mas começa, né, os amadores, uma ANVAP, a Liga, a Taça BH e assim por diante. Então acredito que esse ano de 2013 é um recomeço para as bases, para que 2014 aí sim é onde que nós vamos correr atrás. Quando eu digo nós, somos todos aqueles amantes do futebol do Uberlândia, torcedores do Uberlândia Esporte Clube, que possa ajudar de uma forma ou de outra a começar a disputar esses campeonatos, porque se o Uberlândia tivesse continuado com a categoria de base, mantido aquele trabalho que vinha tendo, hoje podia estar novamente disputando a Copinha, né, a Copa São Paulo. Foi nessa Copa São Paulo que o Uberlândia foi muito bem. Ali despertou interesse do Stefano, do Gilbertinho, do Kaique. Se esse ano também estivesse disputando essa taça, essa copinha, também poderia estar assim, mostrando outros jogadores a nível nacional. Então o começo vai ser tortuoso, mas eu acredito que vai ser grandioso. Então assim, a categoria de base do Uberlândia precisa ser mantida e será mantida, só que de uma forma diferente. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso aí. Se faltou alguma coisa, vai ter os juniores? Vai ter os juniores. Ele está perguntando porque ele é jogador dos juniores. Pois mas como Ricardo? Rafael Silva Goulart, vai ter os juniores. Mas eu não vou te desanimar não. Mas juniores não jogar para atender o profissional, não tem como manter no clube não, porque igual eu falei, é caro. Então o jogador ele tem que pensar em querer seguir uma carreira de jogador de futebol. E por que o Sérgio está falando isso? Por causa que esse ano não tem dinheiro nenhum do Ministério dos Esportes. Exatamente. Não tem dinheiro nenhum do Ministério dos Esportes. Quem quiser jogar na base do Uberlândia Esportes vai ter que jogar por amor mesmo. Exato. E com vontade de virar jogador. Exatamente. Vai ter que mostrar agora que nós vamos ver quem é quem, né? Isso, exatamente. Se o cara tá jogando no Uberlândia porque gosta, então quer ir pro amador, vai pro campeonato amador então. Que siga uma bela carreira no campeonato amador. Exatamente. Mas, né? O dinheiro do Ministério dos Esportes. Acabou, não tem. Você recebia aquela bolsinha, era pouca, mas tinha jogador que ia lá pra jogar só por causa dessa bolsa. Pois mas hoje para receber essa bolsa, se vier até a bolsa, tem que jogar demais. Tem que mostrar que tá jogando, tem que mostrar que tá matriculado numa escola. Tem que dedicar, as coisas vão mudar, gente. Isso não é para poder Uberlândia deseja isso, que tem que ser. Não, isso é pro próprio bem do jogador, é visando o jogador. Igual eu falei, de repente ele chega numa idade ou numa altura do campeonato, né, que ele resolve não ser jogador de futebol, ou ele não será aproveitado mais, ou o próprio pessoal que está trabalhando com ele tem a visão de que ali ele não vai render, pelo menos ele vai estar encaminhado na escola, ele não perdeu tempo.
Porque se ele vai pensar, poxa, mas eu deixei de estudar, deixei de fazer isso e aquilo para poder jogar bola e agora me dispensa ou eu não estou sendo aproveitado. Não, então vai ter um estudo nisso aí, vai ter que estar estudando, porque se não der de um lado, vai dar do outro, meu amigo. Então o Uberlândia está visando o social, o Uberlândia está fazendo a parte, né, cidadã dele. Então tem tudo isso aí que está relacionado agora. Ah, mas não vai disputar o Campeonato Mineiro? A princípio não, a não ser que de repente amanhã chega um patrocinador grande, não vai disputar. Aí tudo bem, vai disputar. Mas a princípio é os campeonatos regionais, é a Liga, é a Anvap e etc. Né? Eu acredito que para esse ano de 2013 nós vamos ficar nisso. Mas a visão é grande, é voltar a disputar a Copa São Paulo, é fazer um bom papel na Taça Minas Gerais, é fazer um bom papel no Campeonato Mineiro, para que você, Rafael, juntamente com todos os outros que tiver interesse em servir o Uberlândia Esporte Clube ou um outro clube maior, ou enfim, o interesse do Uberlândia será esse, mas não basta só o Uberlândia fazer não, se não tiver a sua força de vontade, assim como os outros jogadores. É aquela história, né, Sérgio, que fique bem claro, você jogador tem que chegar no juvenil, no júnior, com o pensamento de depois ser profissional, não de ir para o campeonato amador, não é estar no júnior agora e amanhã, agora eu vou seguir outra carreira, eu vou jogar no amador, vou fazer outra coisa. Gente, nada disso, tem que querer ser jogador de futebol. Se não quiser ser, não tem necessidade de jogar júnior, pra quê? E hoje para formar um jogador, gente, não tá fácil não. Não é só o Uberlândia Esporte Clube não. Você pode ver aí, ó, vários clubes grandes que tá difícil de revelar jogador. O Flamengo tá revelando jogador. Quem que o Flamengo tá revelando? Tem agora aí alguns da base, né, que veio do Flamengo, mas também, né, não tá sendo aqueles jogadores. O Santos revelou quem? Ultimamente, depois do Neymar, né? E assim por diante. Vamos mais longe. Botafogo, São Paulo, revelou Vitória. quem? Então, assim, se o Uberlândia, se tá difícil para esses times grandes, imagina para o Uberlândia, que hoje não conta nem com a ajuda do Ministério dos Esportes. Não tá fácil. Mas assim, gente, vontade de fazer é grande, mas vai precisar do apoio de muita gente, vai ser enxugado muita coisa ali na base para melhorar para o jogador e também para o Uberlândia Esporte Clube. Pode ter certeza que iremos todos nós tentar. Agora, se vai dar certo, vai depender não só da gente, também dos próprios jogadores. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Félix. Um abração, Félix, obrigado pela participação. Se a gente sabe onde anda o Bruno Bueno. O zagueiro Bruno Bueno veio das categorias de base do Uberlândia Esporte, né? Ele estava no time amador. Então, aí ó, é isso que acontece. Não sei qual deles. É isso que acontece com os jogadores, que chega uma faixa etária de idade que ele não será aproveitado pro profissional, ele vai cair no amador. O Bruno Bueno teve a infelicidade de várias contusões, né? Que fez com que ele não progredisse no futebol profissional. Só que é um cara que pensou no futuro. Estudou, né? Ele fez uma coisa paralela, exatamente. Ele estudou. Ele formou, se eu não me engano, em ciências contábeis. Acho que é ciências contábeis mesmo. Ele estudou em paralelo. Aí, o que aconteceu? Ele tentou na carreira de profissional, não deu certo. Ele vai disputar um amador porque ele gosta, né? Ele gosta de jogar futebol. E é um bom jogador, E né? é um bom jogador, bom zagueiro. E ele tem o trabalho dele agora. Então, assim, não foi o tempo perdido totalmente, porque ele levou em paralelo o estudo. É uma coisa que agora nós queremos implantar no Uberlândia, que tem que seguir, tem que ser feito. Entendeu? Se eu não me engano, eu acho que ele vai disputar pro Guará esse ano de 2013. Inclusive ele até jogou contra, isso, né? Ele jogou contra fez um jogo treino contra o Uberlândia Esporte Clube. Isso, antes do Natal realmente teve esse jogo treino do Uberlândia contra o Guará, ele estava lá participando. Então, tem uma pergunta aqui do Elci Antônio, perguntando sobre o jogador Leozinho, o Leonardo, atacante lá
da base que está junto do time profissional. Perguntou se a gente acha que ele vai vingar e ser aproveitado no Uberlândia Esporte Clube. A resposta é o seguinte: eu acredito que ele vai vingar, mas esse ano, pela pressão que está tendo pro módulo 2, eu acho pouco provável que ele seja testado. Eu também acho. Ele vai ficar É lá um de bom opção, jogador, mas para Taça Minas Gerais, Leozinho, não desanima. Você tá aí para mostrar seu trabalho. Eu vi você jogando, você tá mostrando serviço nos coletivos e mostrando serviço também no jogo treino contra o Guará também você foi bem. Então, se for parente do Léo, conhecido do Leozinho, né? Ele vai vingar. Não estou falando que ele vai ser aproveitado agora para o módulo 2. Por que eu estou falando que ele não vai ser aproveitado? Olha os nomes que a gente tem hoje no ataque do Uberlândia Esporte, né? Hoje nós estamos com o Paulão, foi artilheiro do módulo 2 no ano passado, que fez 3 gols nos últimos 3 jogos da Taça Minas. Foi só para jogar, né, Renan? É. Mas ele ficou se recuperando o ano inteiro, se recuperando no Uberlândia Esporte, né? Uberlândia Hospital Clube. O Daniel Moraes, que foi artilheiro da Taça Minas Gerais, jogando aquele time horroroso do Uberaba, conseguiu ainda fazer 5 gols. Temos ainda Pedro Paulo, que é um atacante que passou pelo Atlético Mineiro durante 3 anos, disputou o Campeonato Brasileiro da Série A com o Atlético Mineiro, com o Atlético Goianiense, já disputou Série B. Então é um jogador experiente, igual eu escrevi hoje, ele tem mercado fácil no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Então, outros atacantes que tem também, tem o Bruno Henrique, que não deixa de ser um atacante. Ele é mais atacante do que meio, o Bruno Henrique, porque ele, para falar a verdade, ele não consegue criar nada no meio de campo. Ele é um cara que parte para cima, mas ele não cria jogadas. Ele tem inclusive esse defeito de não olhar para o lado e não ver quem está perto dele. Ele faz a jogada lá e parte para cima. É um dos atacantes, sim. O Uberlândia hoje tem ele como opção de um meio, ou também de um atacante que vem por trás e chega rápido no gol do adversário. Então, vai ter chance? Eu acho que não, né, Sérgio? No Uberlândia Esporte, como titular, não, mas ele está sendo observado. Eu também acho. A questão é o seguinte: o Uberlândia está amargando o módulo 2 desde 2010, né? Então faz mais do que a necessidade emergencial de subir para o módulo 1. Não existe outra opção, né, Sérgio? Ou sobe, né? Não tem opção. E assim, você, qual que é a sua frase mesmo famosa lá? Isso que eu ia falar agora. Ainda mais que o Uberlândia para o módulo 2, ele não pode errar mais. Então assim, agora não é hora de laboratório. Ele não pode errar nem mais nem menos. Ele não pode errar de jeito nenhum. Ele não pode errar de jeito nenhum. Não, então, e às vezes nem é queimar o menino a hora que não é melhor não arriscar, né? Exatamente. É o menino que é juvenil ainda, né? Tem idade para, não é que é juvenil, ele tem idade de juvenil, melhor. E o torcedor não quer saber se é juvenil ou não, né? Se entrou lá vai ter que jogar, né? Então assim, a pressão em cima da cabeça do moleque vai ser grande. E agora, com a ajuda do político, do pessoal que estão correndo atrás de parceiros, de patrocinadores para ajudar o Uberlândia Esporte, com o intuito de que fazer o Uberlândia subir para o módulo 1, visibilidade da cidade, né, a nível mineiro, a nível nacional. Então assim, claro que se o moleque tiver jogando melhor que os outros, vai ser aproveitado. Com certeza. Com certeza. E ele tá jogando bem sim, tá, Sérgio? Então assim, ele pode de repente um jogo entrar no banco, e até entrar depois durante a partida. Por que não? Exatamente. Só que o que eu penso, ele é rápido. Isso. Só que o que eu penso, será que ele tem madureza suficiente para saber distinguir o treinamento de um jogo competitivo? Mas isso é só jogando para saber. Então, é isso que eu tô te falando. Será a cabeça de cada pessoa. Será que ele vai ter essa madureza? Ele não jogou ainda. Ele não jogou. A madureza, a maturidade, exatamente. Então o que o treinador vai pensar na hora? Você acha que o moleque tá jogando bem, mas não tem aquela experiência de campeonato ali? Vai colocar ele ou vai colocar aquele que já tem a cancha, que já sabe as manhas, que já sabe como jogar, aquele que já tem experiência, que já, entendeu? Que vem jogando. Então eu acredito que ele não será aproveitado
o tanto que eu acho que deveria ser. Ainda mais com essa quantidade de profissionais, né, lá na frente, lá de atacantes. Mas é uma grata revelação do Uberlândia. Eu já vi ele jogar pelos juniores, vi que o moleque estava jogando muito bem. Tanto é que ofuscou até aqueles jogadores que, a meu ver, estava jogando bem, que saiu da base na época, se eu não me engano. Bem mais velho que eles. Bem mais velho que ele, se eu não me engano, acho que o Wesley e outros lá. Então, assim, ele correspondeu à altura. Vamos ver a sequência de jogos, sequência de treinamento, para poder falar isso aí. É difícil de responder. Eu queria sim que ele desbancasse um desses medalhões aí. Mas é durante a competição que a gente vai ver isso aí. Mas é uma grata revelação. Os diretores, a comissão técnica, todos estão olhando com carinho esse jogador. Então, acredito eu que o futuro, tanto no Uberlândia quanto em outros times, ele vai ter sim. O Alexandre Jareta tá falando aí que... Falei, ei galera amada, disse que seria uma boa notícia, saiu o patrocínio do BMG. Agora vamos cobrar um bom time dessa diretoria. Ele está agradecendo o Gilmar Machado, diz que sempre acreditou na palavra do Gilmar. Ô Jareta, vamos cobrar um bom time dentro das possibilidades que o Uberlândia tem. Fechou com o BMG, mas não é o mesmo valor que o Santos recebe, não é o mesmo valor que outros times recebem, não. Tem isso também, gente, tem que ver isso aí. Ah, fechou com o BMG, mas tem o valor X lá, entendeu? Olha, não foi divulgado o valor, mas é 300 mil por ano, tá, Sérgio? Pois é. Não foi divulgado o valor, que dá 25 mil reais por mês. Aí, ó. Pouco mais do que a pratinha, né? Exatamente, 25 mil reais por mês. Como que a gente vai cobrar um bom time com 25 mil reais por mês? Parece que eles vão fazer um adiantamento de 100 mil. Adiantamento. Mas vai ficar um tempo sem receber por causa desse adiantamento, né? Pois é. Ô Sérgio, o João Paulo Silva tá te perguntando pra você, se for pra você escalar o time do Uberlândia Esporte Clube hoje, com esses jogadores, quais seriam os seus 11? Ele tá falando que o ataque tá cheio de opção, a briga vai ser boa, no bom sentido. Nos últimos 2 anos ele falou que o Uberlândia ia subir com o pé nas costas, agora esse ano ele fala, ele não vai falar nada, é melhor prevenir, tá até rindo aqui. Abraço a todo mundo, obrigado João Paulo, um abraço pra você também. Bom, Sérgio, você quer tentar escalar o time do Uberlândia Esporte hoje? Opa, vamos lá, ué. Mas sem a contratação de amanhã. Ah, tem contratação amanhã? Tem. Ué, então tá. Sem a contratação de amanhã. Vai vir um Zé aí amanhã. Vocês estão sabendo mais do que eu. O Zé. Vocês são São os caras, hein? Se o contratado de amanhã tiver na sua escalação, coloca em interrogação. Então tá, interrogar. Então vamos lá. Felipe no gol. Lateral direito, Edivan. Lateral esquerdo, Assis. Atrás, Martoni e Cristiano. Volantes, Álvaro e interrogação. Ai, no meio ali, Rafinha, Bruno Henrique, Paulão e Joãozinho Silva. E olha que eu queria o Daniel Moraes de todo jeito. Mas Paulão ou Daniel Moraes. Mas hoje o Paulão tá nos treinamentos, tá melhor. Então eu não sei se deu os 11 aí. Você não pediu minha opinião não, João Paulo, mas eu, sim, até quero pontuar algumas coisas aí. Hoje então o Nego, lateral direito, Banco do Edivan. E olha que o Nego é um jogador de referência, né? Exatamente. Mas não deixa de ser um bom banco também, né? Com certeza. Acredito que ele deve ganhar mais do que o Edivan ainda. E o Edivan, ele vai crescer muito com a sombra do Nego ali, né? Com certeza. Foi a melhor coisa Foi a melhor coisa que foi pra ele, até pro Edivan. E o Assis que não toma cuidado não, porque o Uberlândia ainda vai contratar um lateral esquerdo. Embora nós temos um ala esquerdo, que é o Pedro Henrique. O PH. É. A colocação, eu chamei de PP, mas ele é o PH. É o PP PH. agora é o Pedro Paulo. Só a colocação aqui sobre a escalação. Eu vou tirar o Joãozinho e colocar o Pedro Paulo. Eu esqueci do Pedro Paulo. Então o Joãozinho foi pro banco. O Rafael Moura comentou aqui, ó. Tem lógica não. Daniel Moraes e Pedro Paulo no banco? Nu! É só pra quem pode, ô Moura. É só pra quem pode, rapaz. Nós estamos contratando o Pedro Paulo, ele voltou, titular. Não, eu tirei ele já do banco, viu? Eu tirei ele do banco, coloquei ele titular e coloquei o Joãozinho sentado. Ou seja, eu vou pontuar sobre o seu meio de campo. Diga. Vou pontuar sobre o seu meio de campo. Você colocou o Álvaro e o volante que vai ser contratado. Isso.
Não sei se vai ser. Você falou que vai ser contratado, então eu tô pondo interrogação aí. É porque vai, quer dizer que não foi. Eu tô falando essa interrogação, nem sei. Você tá falando que vai ser contratado, tudo bem. Enquanto o cara não chegar aqui, eu também não acredito. É porque eu tô falando isso porque esse outro que eu tô colocando lá no banco, eu já falei em outras aqui, que por mim eu teria dispensado dele. Ele não teria ficado. Nada contra o jogador, mas eu tô falando com nada contra a pessoa, mas sim com o jogo dele ali, o futebol apresentado, que é o Thiago Mariano. Pra mim é banco. Hoje o Thiago Mariano, pra mim, é banco do Jean. Pra você ter uma ideia. Então eu tô pondo essa interrogação, que se tá vindo um volante aí, vai ser esse volante aí. Até o próprio... Acho que até esse Felipe aí, acho que até esse Felipe aí, pra mim, ao meu ver, é melhor do que esse Thiago Mariano. Então, até quero pontuar o seguinte: meio de campo, Álvaro, concordo com você, hoje pra mim é indiscutível, mas eu não colocaria esse que está sendo contratado, apesar dele ser volante, é um volante que sai pro jogo, eu colocaria o Álvaro, um outro volante forte de contenção ali, que ainda não, Berlândia não tem forte ainda. Exatamente. Ou é Álvaro ou é esse cara hoje, né? Aí seria mais esse que o Berlândia vai contratar, um volante que sai pro jogo. Primeiro volante. E o meia, que o Berlândia tem que trazer ainda um meia de criação. Trazer. Que não tem ainda. Aí deixaria. Mas eu respondi o João Paulo de acordo com o que eu tenho na mão. Hoje eu preciso de um meia urgente. Preciso. Pra mim, hoje, o melhor meia do Berlândia Sport que tá no time é o Rafinha. Por enquanto. Estamos chegando aqui, o Ângelo Mar já está chegando aqui para acompanhar a gente. Seja bem-vindo, Ângelo. Segunda vez participando aqui com a gente ao vivo aqui do Resenha Canal EC. Já veio preparado para as nossas perguntas ardentes, né? Boa noite, Ângelo. Tá ligado o microfone? Boa noite. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Sérgio. Boa noite, os internautas, se quiser fazer as perguntas, pode mandar que o Anjo já está presente. Hoje mais descontraído, né? Só o Sérgio aqui que está num traje mais social, né? Mas tá bom. O Sérgio hoje comparecendo, né, Sérgio? O que sempre, chefe? Eu pensei 2 vezes em vir, né? Eu falei, mas já tá marcado, vamos lá, né? Boa noite, torcedores do Berlândia. É um prazer, né, estar falando com vocês aqui novamente. Num momento, né, de uma expectativa boa aí da nossa estreia aí do módulo 2 do campeonato deste ano. Bom, Anjo, nós não temos como fugir das perguntas. Quero aproveitar que o seu tempo aqui de participação vai ser pequeno hoje, né? Então nós já temos que falar justamente assim dessa questão dos jogadores do Berlândia Sport. E até pra gente começar de forma mais geral mesmo, generalizar a coisa. Qual que tem sido assim, a maior dificuldade hoje do Berlândia Sport contratar? O que você tem sentido a dificuldade? O nome do Berlândia Sport tem sido um nome bom para os jogadores que você tem contactado ou não? Na verdade, né, Renato, a gente está com as dificuldades, né, na parte financeira, que isso todo mundo já sabe, né, todo mundo está ciente. E também, né, nessa dificuldade de módulo 2. Apesar de que nós, aqui da região, a gente saber a grandeza que é o Berlândia Sport, muitos jogadores de outras regiões assustam, né? E às vezes em vir para um campeonato mineiro tratando-se de módulo 2. Então, na verdade, o jogador que hoje tem um espaço, na verdade, que o jogador que vem de uma situação boa do ano passado, com certeza ele não quer vir para o módulo 2. Mas graças a Deus a gente está trabalhando aí firmemente, dia e noite, né? 24 horas. Juntamente com todos, a gente tenta levar o nome do Berlândia, a gente tenta levar o nosso projeto, a própria situação da nossa diretoria, as pessoas que estão à frente, a nossa torcida, né, da importância que é. E isso, né, graças a Deus aí com muitos jogadores a gente está tendo sucesso, fazendo acontecer dentro, né, da atual realidade financeira que hoje é o Berlândia Sport. Bom, houve até uma pergunta do João Paulo, que até fiquei aguardando você chegar aqui para poder fazer a pergunta do João Paulo. Já estava ensaiado já? Não, o João Paulo é um internauta. Ele quer saber sobre a saída do goleiro Neto. Como que aconteceu essa saída? Então, goleiro Neto.
goleiro Bonini, né? Que a gente até Neto Bonini. a gente falava Bonini, que é um nome já mais italiano, né? Na verdade, o atleta nos procurou, não colocou bem uma situação, colocou 2 ou 3 situações, e é um atleta reincidente, até porque no ano passado, dentro de uma confraternização nossa, esse mesmo atleta nos procurou em relação à questão de salário, querendo pressionar. O que eu quero dizer é o seguinte, não só para a torcida, para a própria imprensa, para os atletas que estão lá hoje, acho que a grandeza do Uberlândia ela está acima de tudo. E se a gente for observar, né, com todo respeito, falei isso pro Neto, se nós formos observar a situação do próprio Neto, era um goleiro que estava no juvenil, foi dada uma oportunidade para ele no Campeonato Mineiro, oportunidade essa que foi dada em alguns jogos e ele sobressaiu muito bem. Só que, né, até dentro da preocupação, algumas pessoas comentaram, existe um momento de transição muito grande entre juvenil, juniores e profissional. E dentro dessa situação, muitas pessoas questionavam por que não fazer o contrato desse atleta. Né? E eu, juntamente com as pessoas hoje que estão ligadas ao departamento de futebol, a gente trabalha na seguinte política. A gente observar o próprio atleta, a situação, a sua performance e também o seu procedimento profissional, sua forma do dia a dia. E isso, né, pesou muito do lado negativo dele, essa situação dele já querer fazer essa cobrança num churrasco de confraternização, e semana passada ele pediu a liberação dele. Eu acho que até mal instruído, né, esse atleta tá, porque é um atleta amador, e atleta amador hoje ele não precisa de liberação. E a gente colocou isso para ele. E dentro disso coloquei essa situação que eu coloquei, da situação dele, da própria juvenil, junior, nesse momento de transição, o que ele pensava. Ele falou para mim que, com essas palavras, que gostava muito do Uberlândia. E eu falei para ele que ele não gostava, porque o que ele está fazendo, ele não gosta nem dele mesmo. Porque se o atleta tem um sonho, se ele tem uma perspectiva, um objetivo pela frente, está muito cedo ainda para ele começar a ter maus exemplos. Agora a gente não julga também o atleta, a gente julga as atitudes. E dentro disso a gente vê que o Uberlândia Esporte hoje, até por situações anteriores, está muito mal orientada nessa categoria amadora, né? Nessa categoria de base. O que eu posso dizer é que a gente está de olho nas pessoas, né, que pedem favor para vir para o clube e de uma forma ou de outra, né, começam a criar situações contrárias. Então eu sempre coloco isso, o Uberlândia Esporte hoje é maior que todos, é uma entidade que nós temos que respeitar e temos que fazer prevalecer. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, um atleta que saiu do juvenil, que fez algumas partidas juniores e já está, né, no nosso linguajar de boleiro, está criando asa, isso é muito ruim. Porque até ele mesmo não soube me explicar, né, qual que era o motivo. Criou 2 ou 3 situações, até tratamento para crescer ele falou para mim que ia fazer. E eu brinquei com ele, se ele vai fazer esse tratamento para crescer, ele está com dinheiro, porque acho que primeiro você tem que trabalhar para buscar algum dinheiro para tentar fazer alguma coisa. E para minha surpresa, né, vocês hoje que estão do nosso lado ali dia a dia, estão trabalhando, respeito muito vocês. Esse atleta procurou também o canal EC para questionar uma situação ou outra. Então isso é terrível, isso é mal que vinha acontecendo. Pessoas que usam terceiros, já aconteceu situações também. Aconteceu situações também com outra imprensa. Então essa murmurinha, essas fofoquinhas, isso aí tem que acabar. Eu acho que tem que ser olho no olho, frente a frente. O que eu não gosto, o que eu quero, e seguir. Porque muitas pessoas, né, e eu posso falar isso de prática, muitas pessoas acham que ser profissional hoje é fácil. Da mesma forma é o lado do atleta e da mesma forma é a diretoria, dando um contrato para qualquer um que se destaca num jogo ou no outro. Jogadores de nível de médio para baixo tem um monte, Renato, viu? Sérgio, viu, Elis? Tem um monte. Hoje não tem mais espaço, então as pessoas têm que preocupar muito, respeitar, porque foi um atleta também que a gente brigou por uma situação de uma ajuda de custo. O presidente sabe muito bem disso, as pessoas que estão ali sabem. E a gente está peitando, Renato. A gente está peitando, brigando por essas pessoas, como a gente brigou por um PP na Taça Minas, que está até hoje.
como a gente brigou. Zonge, vai vir mais um goleiro ou vai ficar só com o Isaac, que hoje integrou o Isaac do juvenil, né? Olha para você como é a situação. O Isaac hoje é um atleta do juvenil, que hoje foi o seu primeiro treino. Tá lá nos ajudando, colaborando com a gente. Ele chama Isaac Nilson? É, Isaac. Eu sei que é Isaac pelo primeiro nome. Eu até te confesso que eu não conhecia. Foi o Zecão que falou desse atleta. Então, olha para você ver. Já é uma situação diferente com o Berlândia. O Berlândia vai ter que já ir atrás de outro atleta. Então, são situações que não param no clube. O momento que a gente acha que tá bom, sempre tem uma coisinha. As forças extremas, né, como a gente brinca, vocês sabem, elas estão de plantão. E sempre, lado negro da força. Sempre querendo arrumar uma coisinha, vai na cabeça do menino, fala uma coisinha ou outra, vai na cabeça de outro, arruma uma coisinha. Mas o Berlândia, a gente, né, por ser criado dentro do Berlândia, eu já conheço bem o Berlândia. A gente já presenciou várias situações. E uma coisa eu posso te dizer, a gente não vai abrir mão para indisciplina, para situações de pressão, isso não existe. Isso é no departamento amador, no departamento profissional. Então, completando aquilo que eu estava falando, hoje a gente luta pelos ideais e por questões de dar oportunidade às pessoas, que são ela, o Jean, que estão lá hoje, é o PP, né? É o próprio Leozinho, 17 anos, um atleta que a gente está dando uma confiança muito grande, e o próprio Ian que a gente trouxe. Então, o Leozinho tem uma postura muito boa, o próprio Jean. Agora, a cabeça desses garotos tem que estar focada no que é. Não adianta chegar alguém lá para ver um treinamento e começar a encher a bola e falar que vai levar para aqui, vai levar para ali. Existe uma realidade muito grande. E dentro dessa realidade nós estamos fazendo o que a gente pode. Você viu o caso do próprio Dais, que a gente deu uma oportunidade, no outro dia a gente já tomou uma facada nas costas. Mas é até bom para a própria imprensa, as próprias pessoas de Uberlândia ver que a gente está abrindo espaço. Agora, uma situação ou outra de controlar as pessoas a gente não pode fazer. A gente está atento em tudo. Agora, se o atleta achou que ir para São Paulo é melhor, que Deus ilumine ele, que ele vai seguir o caminho dele, mas nós temos um trabalho muito grande para fazer dentro do Uberlândia. E a pessoa que quiser se juntar ao Uberlândia Esporte e realmente gostar, não é da boca para fora, porque a gente está ouvindo isso demais. Está tendo muita demagogia, as pessoas estão usando muito o nome do Uberlândia e falar que gostam. Para gostar a gente não tem que dizer, a gente tem que provar e tem que fazer. E é isso que a gente está fazendo no dia a dia. Então são situações que a gente está acostumado, tá, Renato? Eu até me ligaram hoje falando que a imprensa cobrou uma posição da diretoria em relação ao Neto. Com todo respeito, mas Neto é muito pequeno em relação ao Uberlândia Esporte. O Uberlândia não pode perder tempo em trazer uma imprensa a fazer coletivo para dar explicação de um garoto. Aí nós estamos no fim do mundo, aí nós estamos retroagindo. Nós temos que pensar para frente, tem que andar. O Uberlândia já está parado no tempo há muito tempo. Foi ele que pediu para sair, ele que tem que explicar, né? Ele pediu a liberação. E até a gente conversando entre a diretoria, até mesmo alguns membros da imprensa, a partir de hoje, o atleta que chegar na diretoria e falar, eu quero conversar, porque quando eles chegam assim, eu quero conversar, a gente já sabe que vem alguma coisa. Então eu quero conversar, você quer? O que quer? Quer ir embora? Quer? Então do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Nós vamos reunir uma coletiva, você vai dar explicação, é para o torcedor do Uberlândia, para a imprensa, não é para a gente. Que a gente contrata. Agora, se você quer sair, do mesmo jeito que você falou que ama, que gosta, que o Uberlândia é uma estrutura, que o Uberlândia é uma oportunidade, você vai reunir a imprensa e você mesmo vai falar. Então hoje a nossa postura vai ser essa, a partir da saída do DAIS. Porque a gente faz acontecer, não me arrependo, a diretoria não se arrepende de nenhum momento, de nenhuma atitude, de nada. Agora, nós não podemos também obrigar o jogador a jogar. Nós não vamos dar rios e mundos para o jogador estar no Uberlândia. Porque todo mundo hoje sabe a realidade financeira do Uberlândia. E todo mundo que chega, Renato, está se adequando à realidade financeira do Uberlândia Esporte. Bom, então uma pergunta aqui do Solar Nogueira, até a respeito de jogador da cidade mesmo, do Vertinho. Ele quer saber, pediu para perguntar para você sobre a contratação do Vertinho, apesar que hoje parece que ele já está contratado pelo social. Mas houve alguma negociação Uberlândia-Vertinho? Não, nenhum. Até você me perguntou também, há algumas semanas atrás, sobre a situação do Vertinho. O Vertinho, para quem não sabe, foi um atleta juntamente com o Joilson, que em 2008 e 2009 eu briguei por uma situação deles, aqui no Uberlândia Esporte, em relação a atletas que estavam vindo do Atlético sem condição nenhuma. E naquele momento,
foi uma situação desgastante, onde originou a minha saída, que foi isso, em defender as pessoas da cidade e da base. E quando você me perguntou do Vertinho, eu dei uma resposta só. Vertinho e Jean hoje. Hoje a prioridade é do Jean. Jean é um atleta da cidade, da base do Uberlândia. É um atleta que nós podemos ter algum retorno financeiro. E a situação da gente trabalhar hoje é o Jean. E por ser da mesma posição, hoje a preferência é do Jean, por essa situação que eu coloquei para você. Ser um atleta da base do Uberlândia, com vínculo no Uberlândia, onde o Uberlândia pode ter algum retorno financeiro. Anjo, o Arthur Castro Rigonato mandou um e-mail, já está pedindo para você anunciar o nome de amanhã em primeira mão do jogador que vai apresentar amanhã. Não dá para apresentar já? Dá para falar o nome dele? Tem nem jogador. Eu não estou sabendo disso não, viu, Renato? É melhor perguntar lá no posto Ipiranga. Aqui não, mas não estou sabendo, entendeu? Não estou sabendo, não posso falar e não posso dizer. Então é melhor perguntar lá no posto Ipiranga. A gente aprendeu uma coisa no futebol, que ela só se torna realidade e é uma situação que a gente pode dizer a partir do momento que o atleta está na cidade e está vestindo a camisa do clube. Então a gente já teve algumas situações em outros clubes, a gente já vivenciou, assim como também a gente já levou vantagem. Então a gente espera aguardar esse atleta chegar. O que eu posso dizer ao torcedor, que nós estamos trabalhando muito, estamos analisando atletas com o perfil hoje do Uberlândia. Não interessa se é rodado ou se não é, se tem uma certa bagagem. É um atleta que tem que se enquadrar dentro da realidade financeira e dentro da realidade profissional do Uberlândia hoje. Você é um mala, hein, Renato? Você me fez a pergunta também agora mesmo. Quem que vai apresentar? Eu também, eu falei a mesma coisa. Eu não tô sabendo não, vai apresentar. Eles até pediram para eu escalar o time do Uberlândia. E falou, já conheço que vai apresentar amanhã. Eu falei, então tá, então vou colocar o Thiago Mariano no banco, já que você está falando que é da área ali, eu vou pôr ele no banco então, e depois, se não for esse cara, eu volto o Thiago Mariano pra lá. E agora fizeram a mesma pergunta, quem que é o cara vai apresentar? É brincadeira, vocês são uns mala, viu? O Marcelo tá tipo dando uma dica aqui, Anjo. Você tem que tomar cuidado para não desmotivar quem tá no grupo. Não é para trazer jogador ganhando muito mais do que estão aí, senão, a não ser que seja diferenciado, aí tudo bem, mas tem que tomar mais cuidado aí para não desmotivar os outros jogadores. É a dica aí do Marcelo. Que eu acabei de falar para você, e a gente tem essa preocupação. Já fui atleta, já vivenciei os dois lados e sei da situação hoje. Nós estamos formando um grupo competitivo, né, para o módulo 2, e dentro dessa situação, o atleta que vier tem que ter o perfil do nosso grupo. Perfil de quê? De querer vencer, um perfil determinado, trabalhador, e também se enquadrar dentro da política financeira do clube. Uma situação ou outra, a gente não pode abrir mão, porque com certeza isso vai prejudicar, mas nós sabemos o grupo que nós temos, sabemos das pessoas que a gente pode contratar, e dentro disso aí a gente vai ter o maior cuidado aí para que o Uberlândia não possa ser prejudicado. O João Paulo de Souza fez um texto aqui para você, antes, dizendo o seguinte: quer mandar um grande abraço para você, falar que nós torcedores confiamos muito no trabalho seu, de você vir para o Uberlândia foi uma das poucas coisas boas que aconteceram no ano de 2012, além de ser um ídolo do Verdão. E quer saber sobre os jogadores que estão em teste ou sendo observados. Algum vai ficar para o campeonato. Diz que ele ouviu dizer que um deles treinou como titular em um coletivo, no caso é o Felipe Baiano, né? Um abraço para todos vocês, em especial para o nosso ídolo Ângelo Márcio. Então, quer saber dos jogadores que estão sendo observados. É o Felipe Baiano, o Kaká e o Zé Carlos, né? Como é que está a situação? Um abraço, João Paulo, também, né? Todos os internautas. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a própria imprensa, né? Até os primeiros dias elas chegam na gente e perguntam se o jogador está fazendo teste. Isso é uma palavra tão delicada e é uma palavra que eu acho que é um desrespeito muito grande com o atleta, porque um atleta profissional ele nunca pode estar se passando por essa palavra teste, né? Principalmente colocando em exposição. O que acontece, Renato, é que o futebol hoje ele é tão dinâmico, mas tão dinâmico, que o atleta pode chegar hoje, não se adaptar daqui uma semana e pode sair. Isso é normal. E parece que aqui no Uberlândia é uma coisa de outro mundo. Parece que o jogador chegar e sair uma semana depois,
ou o jogador ter alguma outra situação diferente, parece que se torna uma coisa de outro mundo. O que eu posso dizer hoje que o futebol está tão dinâmico, a forma de trabalhar está tão avançada, que o atleta chega de uma forma que foi contratado, né? Com certeza alguém viu atuando, alguém viu jogando, nada daquela coisa de DVD, aquela situação, né? Que já está lá para trás, está retroagindo. Então, às vezes você conhece um atleta atrás e esse atleta não tem uma adaptação. Isso não é só no Uberlândia, isso é em vários times grandes que a gente já acompanhou. A gente está vendo futebol todo dia na televisão, está tendo esporte, está passando telejornais. Então, o que acontece? As pessoas mesmo ficam criando isso, que jogador está fazendo teste, jogador está aqui, jogador está ali. O que eu posso dizer hoje para você é que todos os jogadores que chegaram ali, nenhum caiu de paraquedas. Todo tem uma situação, indicação ou do Ângelo, ou do próprio Zé Humberto, ou da própria diretoria, presidente, João Gilberto. E dentro disso, a gente vai estar observando. E até mesmo os jogadores remanescentes da Taça Minas. A gente está lá todo dia. Se a gente vê que o atleta não está rendendo, não vai ser útil para o Uberlândia, a gente não pode perder tempo. O futebol hoje não pode. Não pode perder tempo. Assim como o atleta ele quer receber, ele está ali trabalhando e não quer que atrase o seu salário. E eu falo muito isso para o Guto. A nossa maior arma é o salário em dia. Que os atletas vão saber do nosso comprometimento, da nossa responsabilidade. E amanhã ou depois, para haver uma cobrança, essa cobrança vai ser em cima do que ele está produzindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes atletas aí citou nomes, isso é ruim. Com certeza, eu já fui atleta, a gente tem que estar motivando os atletas, dando moral, porque o ser humano é assim, qualquer situação, qualquer cargo que ele vive hoje, o rendimento dele é maior quando ele tem uma certa ajuda, um certo elogio. Então a gente tem muito cuidado nisso aí. Todos os atletas estão aí com essa situação que a gente trouxe para uma indicação ou outra, que a gente viu jogar, e são atletas que vão estar aptos aí para jogar já esse primeiro jogo. E nós vamos estar lá, vamos estar observando. Às vezes é um esquema de jogo, é um ambiente diferente. Então é o que eu posso dizer para o João Paulo e para os internautas. Todos os atletas ali a gente está de olho numa situação em que eles possam se adaptar e possam render o máximo possível para o Uberlândia Esporte. O Diego Frank está mandando boa noite aqui, falando: Ângelo, para muitos torcedores, incluindo ele, você foi o melhor goleiro que vimos atuar no Uberlândia. Somos todos gratos por seus serviços prestados como jogador. Desejamos a você a mesma felicidade como diretor. A respeito do elenco do Verde, ele está perguntando aqui: com quantos jogadores vocês pretendem trabalhar? Primeira pergunta. Quantos jogadores dos juniores ou juvenis vocês pretendem aproveitar? Segunda pergunta, a respeito do Dyson que ocorreu, você já falou, né? E quer saber esse negócio do Dyson. O Uberlândia vai requerer algum dinheiro de quebra de contrato dele? Primeiro, quantos jogadores pretende aproveitar? Pretende trabalhar? Nós temos hoje lá, trabalhando no CT, nós temos 24 atletas de linha e 2 de goleiro. Essa situação de atleta da base, ela depende muito e indifere. Eu não posso deixar a situação de um atleta nosso da base sem um espaço dentro do Uberlândia. Com certeza aqueles que nós pegamos foi os melhores que a gente viu, que nós vimos na situação de momento. E esses atletas vão ter o espaço deles como estão tendo. Então, você falar às vezes número de base, isso é muito uma situação que não é definida ainda. Nós estamos ali para dar oportunidade para o atleta. Amanhã ou depois a categoria de base retorna, faz um jogo aí amistoso, um jogo oficial, e nós observamos o atleta e ele não desperta o interesse, a gente vai trazer para a equipe profissional, porque a nossa intenção é trazer esses atletas para que o mais rápido possível possa estar vestindo a camisa do Uberlândia, porque eu tenho, né, eu digo eu e a diretoria, nós temos que ter atletas identificados com o clube. É muito bom a gente ter um jogador lá do bairro Tibério, ou aqui do próprio Luiz Otto, do Segismundo Pereira, jogando no Uberlândia Esporte. A gente sabe que com isso a gente vai aumentar uma corrente positiva e também trazer, né, os torcedores dessa região. Então, o que eu mais quero e o mais trabalho é para isso, para trazer atletas da base que possam vestir a camisa do Uberlândia Esporte e vestir bem. Agora, o Uberlândia há muito tempo, né, não se tem um ídolo. Nós estamos trabalhando para isso, uma sequência de jogos, uma sequência de campeonato, para que o torcedor, né, possa se identificar com esse ídolo, você possa sair na rua, possa ter esse ídolo, um nome, as pessoas possam estar falando, o clube possa estar vendendo camisa desse ídolo, ele possa estar fazendo algum marketing através desse atleta.
É bom você pegar um atleta, colocar no outdoor, andar na cidade, você vê que o atleta é da cidade. Então tudo isso a gente trabalha e a gente tem essa perspectiva. Claro que agora é um módulo 2, é uma forma mais, né, um campeonato onde todo mundo espera, né, esse tão sonhado acesso. Então às vezes a coisa fica um pouco mais demorada ou mais difícil de se fazer. Mas nós não abrimos mão disso não. Eu até brinquei com o Bonini, voltando atrás, e fiz a seguinte pergunta para ele. Nesse módulo 2 que se passou, quantos goleiros tinham no profissional? Ele me respondeu 4. E eu perguntei quantos que eram da base. Ele me respondeu nenhum. Olha para você ver, 4 goleiros contratados profissional e nenhum da base. Então, o que nós estávamos fazendo com ele é colocando 2 profissionais e um da base. Ele era um terceiro. A qualquer momento podia surgir uma oportunidade para ele. Então, a forma nossa de trabalhar é essa. A nossa visão de ver o futebol é dessa forma. E a gente espera, né, que possa acontecer isso aí o mais rápido possível. Porque assim como eu um dia, né, fui um atleta que saiu da base e vestia a camisa do Berlândia, eu tenho totais, né, convicções, eu tenho total certeza que nós vamos buscar mais atletas aí, que eles vão estar vestindo a camisa do Berlândia o mais rápido possível. Bom, o Bruno Henrique voltou agora semana passada, né, Ângelo? E trouxe junto o irmão dele. Como é que tá essa situação do Juninho aí, que é o irmão do Bruno Henrique? Ele veio com alguma referência do Cruzeiro, porque ele já passou pelo Cruzeiro, né? Também, né? Foi um atleta que ele subiu com o Araxá, se eu não me engano, não subiu? Estava no elenco. Não participou de nenhum jogo, não. O que acontece? O Juninho foi um atleta revelação junto com o Bruno. E o Bruno, desde a chegada dele na Taça Minas, ele sempre vinha me falando do seu irmão. E eu perguntava, né, pro próprio Bruno se esse irmão dele era bom jogador. O Bruno brincava comigo e falava que era até melhor que o Bruno. Eu falei, então o dia que eu trazer o teu irmão, você vai embora, porque aqui no Berlândia só ficam os melhores. E aconteceu essa situação da gente ter ido a Belo Horizonte, a gente ter, né, a oportunidade de ter almoçado com a família do Bruno, e o irmão dele nos pediu essa oportunidade. Foi um pedido assim de convicção, um pedido de confiança. E a gente que mexe com futebol, Renato, quando acontecem essas situações, principalmente da gente sabendo de algumas situações ou outras, da própria história do menino, que é um menino que veio da mesma história que o Bruno, e o Bruno deu certo no Berlândia, por que não a gente abrir as portas para esse garoto e dar uma oportunidade também? E é o que eu te falei, eu não tenho medo de fazer, não tenho medo, né, de dar essa oportunidade. Agora, a partir do momento que é dada essa oportunidade, não depende mais do Ângelo, não depende mais da diretoria, depende do próprio atleta. E esse momento de oportunidade, até virar realidade, a gente espera, né, do próprio atleta que isso, né, seja bom para o Berlândia. E é bom frisar, tá, isso sem demagogia nenhuma. O Bruno retornou para o Berlândia dentro de uma situação que ele acredita que vai ser uma oportunidade melhor para ele. Ele e a família dele. Não houve negociação financeira nenhuma entre o atleta Bruno e o seu próprio empresário. Então o Berlândia hoje trabalha dessa forma, Renato. É um desgaste muito grande. Porque se envolvesse dinheiro e o Berlândia tivesse dinheiro, o Ângelo e o João Gilberto não teriam viajado para Belo Horizonte. Nós teríamos ido até o banco e feito o depósito. Então o nosso trabalho hoje é esse, é a gente mostrar para as pessoas a seriedade e como as coisas estão conduzindo. E a partir do momento que a gente passa isso, sem demagogia nenhuma, os atletas acreditam, eles veem uma perspectiva melhor. E eu acho que isso é o interessante de tudo. Porque, vamos tocar no outro assunto também, o assunto do Daniel Moraes. Não é fácil tirar um artilheiro de uma equipe rival e trazer para outro clube, sendo que o atleta tinha contrato até maio. Nós temos que analisar tudo isso. E não envolveu situação financeira nenhuma para o clube de origem e também para o atleta. O atleta enxergar e ver que ele pode, né, que ele pode ter um momento melhor naquele clube. Então, acho que isso demonstra o trabalho que a gente está fazendo, a transparência, a seriedade. E dentro disso aí, Renato, a gente espera concretizar esse nosso trabalho aí com o acesso do Berlândia aí esse ano. Algum de vocês quer fazer alguma pergunta para o Ângelo? Eu só queria saber, eu quero fazer uma pergunta. Está sendo montado o time aí, agora que fechou esse patrocínio com o banco BMG, até o próprio Gilmar ficou tão
um feliz aí que Não, falou. afoito, né? Que falou. Que era pra falar quarta-feira, ele anunciou hoje, né? Era pra falar quarta-feira e já anunciou hoje. Então, de acordo com o fechamento desse patrocinador master, que eu acredito que é o patrocinador master, que já vai ajudar ali na folha do Uberlândia Esporte Clube. O Uberlândia Esporte Clube hoje tem intenção de contratar. Estou falando do elenco. O elenco, ao meu ver, está um elenco bom, um elenco para disputar o campeonato módulo 2, para subir. Mas, sinceramente, não desfazendo os que estão lá, no caso do meio campo do Uberlândia Esporte Clube, que hoje conta com Hugo Veloso e Rafinha. Tem outros jogadores, meio atacante, que pode também estar fazendo essa função ali no meio campo. Só que eu queria ver no Uberlândia um meio campo armador, aquele camarada que arma a jogada, assim como é o Hugo, quando ele está jogando na posição dele, aquele jogador que lança a bola para um Bruno Henrique na esquerda, que é um jogador de velocidade, ou para um próprio Joãozinho na direita, ou para um próprio Pedro Paulo, ou lá na área para o Paulão, ou o Daniel Moraes, que seja. Eu queria no Uberlândia Esporte Clube, eu acho que você também, assim como todos os outros times, queria um camisa 10 ali, um meia armador. Fechando esse contrato, fechou o contrato, o Uberlândia agora vai correr atrás desse meia armador, ou o elenco que hoje tem, que tá no Uberlândia Esporte Clube, será o elenco para o módulo 2? Sérgio, duas situações. Quando se envolve a situação contratação, a gente tem que tomar muito cuidado. O que tem que tomar cuidado? O perfil do atleta que vai vir para o Uberlândia, a forma com que o treinador joga, né, o seu esquema tático, e a forma, a situação financeira do clube. Veja bem, estamos se falando, né, em um patrocinador master, uma situação diferente de valores. Hoje contratar é a coisa mais fácil do mundo. Se você querer dar uma satisfação, o dinheiro que entra no clube. Você tem vários jogadores aí, você traz. Agora, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com essa situação de patrocínio. Nós visitamos lá, né, no prefeito no gabinete. Foi uma pessoa que assim, me surpreendeu muito a sua vontade em querer ajudar, demonstrou muito uma situação em prol do Uberlândia Esporte. Saí muito feliz daquele dia e vi ali, né, uma pessoa de realmente um parceiro em querer ajudar o Uberlândia Esporte. Agora, não é porque ele achou um investidor, é que nós vamos pegar o dinheiro e sair torrando. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. E até, Sérgio, eu já comentei isso com você, até então, a minha preferência também, claro que hoje, dentro do plantel do Uberlândia Esporte, existe uma necessidade do elenco de um meio campo e de um lateral esquerdo, né? Então, dentro disso aí, o que a gente observa? São peças que a gente vai trazer para preencher. Agora, dar uma satisfação do dinheiro que está entrando e querer trazer, de forma alguma. Eu já expliquei isso para vocês e tenho esse pensamento. A gente vai trazer, a gente vai atrás. Mas por outro lado também, eu tenho que valorizar muito esses atletas que aqui estão. Com certeza. Porque senão daqui a pouco eu vou começar a trazer jogador e ter uma desvalorização desse meu grupo. E daqui a pouco a coisa vai estar desandando. O clima lá hoje, que é muito bom, o clima que foi na Taça Minas, que era muito bom, a coisa vai começar a ficar ruim. Então o que acontece? Nós temos uma programação e uma perspectiva de premiar esses atletas também por objetivos alcançados. E nós vamos fazer isso. Nós estamos reunindo a diretoria, vai chegar um momento que nós vamos chegar com um grupo, nós vamos sentar e nós vamos trocar ideia em relação disso. Porque eu tenho certeza absoluta, e vocês têm também, não é um ou dois jogadores que vai subir o Uberlândia Esporte. Claro. É um grupo, é o elenco. É o elenco junto com a comissão técnica, com os funcionários, com a diretoria. É um grupo em todo. Então, dentro disso, a gente tem que tomar o maior cuidado. Agora, um atleta que se enquadra dentro da nossa política financeira e dentro do perfil, com certeza, se aparecer, a gente vai buscar. Nós não vamos fazer loucura em estar pegando aí o dinheiro que entrar e justificar, ou pelo menos cair numa pressão de um ou de outro, que nós temos que dar uma resposta de contratação. Futebol é uma coisa muito séria, e principalmente tratando-se de Uberlândia Esporte. Uberlândia é uma instituição que tem 90 anos, é um clube sério, e nós temos que implantar e fazer por onde essa seriedade.
torcedor pode ficar tranquilo, que aparecendo essa situação, a gente vai ter todo o carinho, todo o cuidado para que esse atleta entre, né, no elenco do Belândia Esporte, mas por outro lado, a nossa valorização maior vai ser do nosso grupo em geral, porque é o grupo que vai ganhar jogo, às vezes aquele reserva que não joga o jogo todinho, o campeonato todinho, mas no último jogo entra, né, e dá uma classificação. A nossa preocupação é essa com o grupo, e o torcedor pode ter certeza que o grupo está sendo montado, é muito forte, e nós vamos entrar para disputar e bem esse módulo 2. Só para te contar rapidinho, uma história pequena. Em 2008, o Vinícius, que era da base, entrou, não era titular, entrou contra o Araxá e fez um gol. E fez um gol contra o América também, ele fez um gol. Pode fazer a pergunta aí, Sérgio. Eu tô falando desse meia, porque assim, analisando, tá certo que você da diretoria do futebol, o pessoal da comissão do futebol tá lá, que tá vivenciando o Belândia todo dia, tá sabendo da real situação do Belândia e dos jogadores. Eu venho falando já pensando assim, já num tudo. Quando eu estou comparando módulo 2, hoje eu comparo módulo 2 com módulo 1, vejo os times do módulo 1 e o time do módulo 2. Pra você ter uma ideia, principalmente que a nossa chave ficou assim, 90% regionalizada entre Mamoré, o RT, Patrocinense, o nosso arquivo, o Uberaba e o Uberlândia. E por infelicidade a Ituitabana não subiu, porque de repente poderia ter sido ela. O negócio ia ser tão feio, mas tão feio que o módulo 1 ia ser tão fraquinho os jogos que a gente não tava nem aí. Só que por outro lado você viu um Mamoré que o Nacional de Patos vai jogar no campo deles. É uma coisa que eu penso assim, será que vão ajudar o Mamoré que está no módulo 2? Não digo de repente financeiramente ou politicamente ou arbitralmente, né? E por outro lado também tem um time que está saindo de uma cidade lá, Ipatinga, indo para Betinha, onde que um patrocinador master vai investir pesado no time, e também a prefeitura vai investir pesado no time. Isso vai fazer com que o próprio time faça, pelo menos de nome, um time competitivo. É por isso que eu venho falando dessa situação, porque hoje eu me preocupo não só com o Uberlândia, mas me preocupo com dois times que eu tenho medo. Da nossa chave hoje eu me preocupo com o Democrata, não porque está formando, nem sei como que está o Democrata, mas eu falo porque está do ladinho da Federação Mineira, pertinho ali, onde Cruzeiro, Atlético e o América até poucos dias estava jogando no campo lá. Então acredito eu que a Federação Mineira de repente tende a ir pro lado deles, porque tá do lado. Jogou aqui também, né, Sérgio? Sim, mas jogou 3, 4 jogos, né? O América também chegou a fazer jogo aqui. Isso. Contra o Santos. Tá, mas o Democrata tá do lado da Federação Mineira. É mais fácil. Eu não tô falando que vai fazer. Tô falando que eu me preocupo. Me preocupo com o Democrata e me preocupo com o Mamoré, por causa do que eu tô falando. Vai ter agora até amistoso do Cruzeiro lá, o Nacional, que era Nova Serrana, agora é Nacional Patos, que tem ligação com o ex-presidente do Cruzeiro. Então, assim, politicamente eu tenho medo de afetar o Uberlândia. E o Uberlândia, onde que ele vai ser o diferencial que eu vejo hoje? É jogando ali, é no dia a dia e mostrando bom futebol. E hoje, analisando o time, eu me preocupo só com o meio campo do Uberlândia. Eu queria realmente o meio armador. Então é por isso que eu fiz essa pergunta. Ao meu ver, tem ali na frente jogadores bons, o próprio Pedro Paulo, Daniel Moraes, Paulão. Então assim, eu vou até falar uma coisa que de repente pode até ficar com raiva de mim. Até os treinadores também podem ficar com raiva de mim. Mas eu, em vez de trazer nossa Deus, não sei nem se eu falo isso. Em vez de trazer Você vai desmerecer o jogador do meu grupo, fica calado. Então, mas em vez de trazer um jogador de frente, eu teria trazido um jogador de meio. Então essa é a minha preocupação, porque 2010 nós perdemos feio com um time bom, competitivo. E 2011 nós perdemos feio com um time de nome, porém não competitivo. E esse ano nós estamos com um time bom e competitivo.
Então o Berlândia. Tá caminhando bem. Então, Ângelo, o Berlândia ele não pode errar mais. Rapaz, eu tava vindo ali agora no Carrefour, na Rondon. Tu acredita que eu vi um outdoor escrito assim, a tua foto do lado? Não tô de sacanagem não, descendo ali depois do Habib's. Tu mandou fazer esse outdoor, foi, Sérgio? Rapaz, eu tô falando essa frase desde o ano passado. Pro módulo 2, o Berlândia não pode errar mais. Não pode. O que é o errar, Sérgio? Assim, uma dimensão maior. O que é errar? É não ganhar? É só subir. Não, eu vou te falar ser o que campeão da Taça Minas. Eu vou falar. Esse é o não errar mais. É o seguinte, igual a Taça Minas Gerais. Formou um time, uma interrogação, 2, 3 interrogações, que o time perdeu pro Nacional lá em Uberaba. Eu falei, vixe mãe, meu Deus do céu, toma encrencado. Mas o time perdeu para Ituiutabana, mas assim, para Ituiutabana ali foi mais para poder rever aqueles jogadores. O time reserva, né? Foi para ver os jogadores se seriam aproveitados ou não. Mas assim, aquela interrogação, o time incorporou, sabe? Jogou bem. Contra o Vila Nova aqui, aquele primeiro jogo na classificação, o Berlândia podia ter saído daqui de um 6-7-0, que era placar normal. Entendeu? Mas aí quando o Berlândia precisou jogar, que foi contra o Vila Nova aqui, gente, eu acredito que foi aquele foguetório no começo do jogo. Assustou os meninos. Assustou os caras. Vamos parar aqui. Eu nunca tinha visto tanta torcida. Eu já vi a história também que o Berlândia não subiu contra o Boa, é porque diminuíram o campo. Isso aí nós temos que acabar com essas coisas. Não, eu sei, Ângelo, mas eu tô falando assim, o time tava jogando tão bem. Onde não jogou bola aí? E é isso, meu medo. Mas então não é campo, não é foguete, não é torcida, isso é besteira. Não é campo, não é foguete, não é nada. É porque o jogador não jogou bola. Pronto. Exato, é onde que eu tô te falando. Aí o que cabe a nós? Não, o que cabe a nós da diretoria? Olhar quem não jogou bola e fazer as coisas acontecer. Então, o que acontece? Eu vejo muito pessimismo por parte do nome Uberlândia Esporte. Ângelo, não é pessimismo não. Eu vou falando como torcedor agora. Eu venho acompanhando o Uberlândia junto com você. Tenho você como um amigo particular. Vejo o seu trabalho dia a dia. Te parabenizo sempre. Vejo a sua luta, vejo a sua correria, vejo que não é fácil. Vejo que tem muitos outros times que também te assediam e você aqui porque você é firme com o Uberlândia Esporte Clube. Você entendeu? Mas falando como torcedor, não tá fácil não. É anos e anos que forma um time assim, caro, um time que vai e não chega. Deixa eu te falar uma coisa. Essa a minha preocupação. Com todo você entendeu? respeito a você também, aos torcedores do Uberlândia, a gente trabalha para isso. Mas eu aprendi uma coisa no futebol, que uma vez um treinador, que até já passou por aqui também, me falou a seguinte frase, falou, o futebol ele tem um defeito muito grande, é você elogiar demais o vizinho e esquecer da sua própria casa. Porque o vizinho também, você pode ter certeza que está preocupado, o vizinho está falando essas mesmas coisas que nós estamos falando, e o futebol hoje, Sérgio, eu trabalho de um outro lado, eu trabalho mais profissionalmente, e claro, né, existe o lado do torcedor que é mais sentimental, mas se você for olhar, não é só o Uberlândia que está nessa história, olha para você ver os times que estão hoje no módulo 2. Não, são todos, eu sei. Olha o Uberaba que caiu, olha o RT aonde está, o Mamoré que vem fazendo time bom também, vem vivendo essa expectativa. O próprio Democrata de Sete Lagoas. Mas o Mamoré chegou a conseguir o acesso e perdeu por causa do Vitinho. Jogador irregular. 2010, jogador irregular. Olha o Ipatinga, olha como ele está descendo, está tendo uma decadência no futebol. Então o que acontece é que a gente vê as situações que estão acontecendo dentro da gente e vai criando esse pessimismo, essa sensação de derrotismo. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser pessoas com mais esperança, pessoas mais positivas. E eu também quero, Sérgio, se você fala isso é porque você quer ver o seu time numa primeira. Nossa. Todos querem ver. Não, o Berlândia podia continuar na segunda se pudesse disputar o Campeonato Brasileiro. Isso, nós temos que trabalhar também juntamente. Eu só quero saber do brasileiro. Para trazer. É porque, olha para você ver, se você for analisar, a gente tem que até tomar cuidado para as coisas que a gente diz. Mas olha o campeonato hoje da primeira divisão. É um campeonato de 40 dias, 45 dias. O que esse campeonato traz de retorno? Nada. Traz o status, né? Exato. A vaidade. Não, eu sou da primeira divisão. Só isso. E nós trabalhamos para isso. Agora você falou uma coisa muito séria. O Uberlândia já passou da hora de estar no cenário nacional. E cada ano que passa, a coisa vai ficando mais difícil.
Porque Claro. tem times que vão se fortalecendo, vão criando alguns outros times, vão criando algumas situações e cada ano vai ficando mais difícil. Uberlândia, você falou uma coisa correta, te dou os parabéns, e é o que nós estamos pensando também. Uberlândia tem que voltar urgente, isso foi até uma frase do prefeito também lá no gabinete. Tem que voltar urgente ao cenário nacional. A grandeza do Uberlândia, ela tem que estar envolvida num campeonato de âmbito nacional. E para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Tem que voltar para uma primeira divisão ou pela própria Copa do Brasil. Exatamente. Então é isso que nós estamos trabalhando, isso que foi a nossa briga em querer disputar a Taça Minas, porque a gente, né, galgava, a gente almejava essa Copa do Brasil. Não aconteceu, mas a gente está firme, levantamos de novo, vamos trabalhar. E futebol a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque eu olho do lado profissionalmente o que foi a Taça Minas, o que a gente trouxe de bom para a Taça Minas, o que essa Taça Minas está ajudando para o módulo 2, tudo isso chama planejamento. E às vezes o próprio torcedor, a própria imprensa não entende, porque ela quer o imediatismo. Mas a gente também compreende e a gente trabalha para que toda essa sensação, todo esse sentimento, ele possa ser apagado e a gente possa estar o mais rápido possível onde o torcedor quer. Olha, pra você ter uma ideia, Ângelo, hoje eu estava em Patos de Minas, eu fui até rever umas coisas minhas lá, e conversei com alguns torcedores, até amigo meu. Sabe o que eles falaram pra mim? Falaram assim, nós estamos preocupados demais com o time do Uberlândia. Nós estamos preocupados que o time do Uberlândia está formando um timaço, o melhor time da nossa chave, e outra coisa, é o time que vem jogando já há um bom tempo. Desde a Taça Minas. E agora que nós estamos formando. Então, assim, nosso time está com aquela interrogação que o time de vocês estava na Taça Minas. Hoje o time de vocês leva à frente nesse sentido. Aí foi onde eu falei, olha, eu vou falar a verdade para você. No começo, eu pensei que aquele time que a gente tinha ali, Deus me livre, não ia sair do lugar. Mas o time incorporou, realmente o time incorporou. E se você vê hoje lá no Uberlândia Esporte Clube, acabou aquela história de vaidade igual tinha. Tinha jogador que chegava no Uberlândia Sport, tava parecendo que tava jogando num Corinthians, um time de expressão aí. Hoje o pessoal lá é mais humilde, hoje o pessoal tá diferente. Só que assim, lá no. Falei claro, lá não tem dinheiro. Lá o negócio tá. O pessoal tá jogando ali por amor. Ah, mas vocês estão pagando jogador de 10, 15 mil. Falei, meu amigo, tem que juntar 10, 15 mil para pagar quase nosso time. O exemplo que eu dei para você, o negócio da situação do meu vizinho. Não, meu vizinho lá dentro, o muro dele é bonito. Olha lá, dentro da casa dele, meu vizinho tem muito dinheiro. Meu vizinho tá com uma televisão boa. Isso. Então é isso, eu falo isso porque a gente tá no futebol. A gente conversa com o jogador, a gente conversa com comissão de outros times. E sempre é isso, é de se fortalecer o vizinho. Agora você pode ter certeza que isso é uma pura realidade. Eles estão preocupados e muito com a gente. Duas situações. Uma, porque não são jogadores conhecidos do estado. Isso. E quando você for buscar o currículo, você pode olhar, jogador de Série C, jogador que tem um certo currículo. E a outra situação é que a gente manteve uma base da Taça Minas. E isso qualquer comissão técnica, qualquer pessoa que trabalha no futebol, o planejamento ideal é esse, é você ter uma base para tudo que você começa. Hoje, para você montar uma casa, você tem que ter uma alicerce, você tem que ter uma base. E isso foi o que a gente trabalhou na Taça Minas. Agora, se vai dar certo ou não, é uma interrogação. Nós trabalhamos todos os dias para dar certo. E vamos estar atentos todos os dias também para cada desempenho, para cada treinamento e para cada situação de cada jogador ali no dia a dia no CT. Pois é, Ângelo, eu estou falando isso também porque naquele jogo, tenho certeza que você tomou conhecimento disso, naquele jogo onde o Uberlândia precisava jogar e não, fugiu, por infelicidade não jogou, que foi contra o Vila, onde nós perdemos 3-2, ali estava o treinador do Mamoré, que eu vi lá, ali tinha dirigente do Itumbiara e tinha dirigente do Craque, tinha 3 ali, então assim, por que eles estavam ali? Exatamente. Porque foi um time que foi montado desconhecido, onde que estava jogando bem. Exatamente. Ganhou de Nacional, ganhou de Vila Nova. Até então vinham com uma campanha magnífica. A única vantagem de ter jogado mal, né? Foi por causa disso, né? Empatou com boa. Realmente, se tivesse jogado bem, capaz de ter tomado alguns jogadores nossos. Tinha perdido. O time jogou tão mal aquele jogo que os caras foram mal e falaram assim, não, Deus me livre, isso era só enganação. Então você está entendendo a necessidade, por que eu estou falando mais como torcedor agora? Porque nós precisamos realmente chegar no
no cenário nacional, começar numa série D. Porque se depois tiver uma série D, uma série C, passar para uma série C, que é o mínimo que o Uberlândia tem que estar hoje, rapaz, disputar o módulo 2 é a melhor coisa do mundo. Nós vamos jogar viagem de 100 e vai num dia e volta no mesmo dia. Vai lá e joga e volta. É aqui em Patrocínio, em Patos de Minas, é aqui na região. Tanto que vai ficar baratinho isso aí. Se for fazer campeonato para Atlético, Cruzeiro e América, esquece, né? Então. É igual o campeonato da base que a gente comenta. Tem um campeonato da base aí, a situação é revelar, todos os times trabalham para revelar jogador para Cruzeiro e Atlético. Por que hoje nós pensamos num campeonato regionalizado? Porque aí nós vamos inverter a situação. Nós vamos filtrar jogadores da região e trazer para o Uberlândia Esporte. Porque enquanto a gente estiver disputando campeonato, não adianta, nós não vamos medir força com Cruzeiro e Atlético. Não adianta. Né? Só a cabeça do menino já pensar que é um Cruzeiro ou um Atlético é diferente. Então nós vamos atrás desses jogadores da região para depois sim fazer uma moeda de troca ou de valorização com esses times grandes. É outra coisa que eu também vejo nessa base, justamente isso aí. Já jogando com Cruzeiro e Atlético, o próprio jogador junior já pensa que vai para o Cruzeiro e Atlético. Se fizer isso, fizer um regional, aí qual que é o prêmio maior? É o Uberlândia Esporte Clube. Então o cara vai fazer de tudo para poder fazer parte do elenco profissional do Uberlândia Esporte Clube. Não se esqueça que na base, para você pegar um Cruzeiro e Atlético, você tem que lutar, se matar, passar de fase para ver se lá no final pega. Sendo que o desgaste, a condição financeira, o gasto ele é muito grande. Então eu acho que é por aí também, o presidente nosso está certo. E dentro dessa situação do profissional, nós vamos trabalhar no dia a dia aí para as coisas acontecer. E deixar de olhar o vizinho. Vamos pensar que a nossa casa é boa, porque o vizinho também acha que a nossa casa é muito boa e ele também tem medo. Então vamos se fortalecer aqui e com certeza aí o nosso sucesso vai vir. Quero agradecer a grande audiência que a gente está tendo hoje aqui no Resenha. Tá vendo? Realmente o Anjo é um cara que dá ibope. Cara que dá ibope. Muito obrigado, Anjo. Obrigado a todos os internautas que estão acompanhando. Tá tendo uma audiência quase de jogo, transmissão de jogo. O entendedor está mandando uma pergunta aqui pro Anjo a respeito de bastidores no que tange a Federação Mineira. Está tendo alguma coisa para precaver contra o problema de arbitragem, o Anjo? A gente tem uma preocupação muito grande nessa aproximação em Federação Mineira. O que eu posso dizer para você hoje é que a Federação Mineira ela entende e sabe que hoje, né, tem representantes do futebol, tem pessoas ligadas ao Uberlândia hoje que sabem do futebol, que sabem a malandragem. Aquelas situações que aconteceram na Taça Minas foi um ótimo exemplo, que nós se manifestássemos e através disso as pessoas perceberem, né, que aqui a gente não está morto. E o próprio presidente, né, o São Paulo Schettino, sabe, né, que hoje o nosso prefeito é o Gilmar. Então, dentro disso aí, ele citou várias vezes o nome do nosso prefeito e nós estamos todo momento que a gente pode fazer uma visita lá e mostrar para a federação que a gente está vivo. A gente não vai engolir mais nada de goela abaixo, mas, por outro lado, a gente respeita, somos um filiado da federação. Por outro, a gente também vai brigar pelos nossos direitos. Exatamente. Só uma pergunta aqui, Anjo. Essa é eu mesmo que quero fazer aqui. A respeito dos amistosos. Além de Boa, Nacional e Tricordiano, o Uberlândia vai tentar fazer mais algum amistoso ou vão se resumir nesses três para a preparação para o módulo 2? O último amistoso do Uberlândia que está programado é dia 2 de fevereiro, que é aqui contra o Tricordiano, e a nossa estreia é 17. No dia 9 é uma semana que antecede a nossa estreia. A gente trabalha e a gente está tentando planejar um amistoso antes da nossa estreia. Lembrando que o dia 9 é um sábado de carnaval e muitos clubes vão estar liberando seus atletas. Mas dentro disso a gente espera fazer ou no sábado, dia 9, ou na própria sexta-feira, dia 8, o último amistoso, né, que vai ser a semana que antecede a nossa estreia no módulo 2. Mas não tem o time? Não, ainda não, por essa dificuldade de que vai entrar na semana do carnaval. Se você for olhar os campeonatos, principalmente o Goiano, a última rodada é dia 6, na quarta-feira. Lá em São Paulo também, a gente estava conversando com alguns clubes, também vai haver essa paralisação. A gente espera aí trabalhar, né, fazer um próprio jogo-treino numa sexta-feira ou numa quinta-feira, que a gente possa aí encerrar aí a nossa preparação com 4 amistosos. Ângelo, o Sérgio até perguntou antes aí quantos jogadores vão trabalhar no elenco aí, mas a previsão que são
quantos que ainda vão se apresentar no Uberlândia Esporte? Eu falei da necessidade de um meia, de um volante e de um lateral. Agora, veja bem, nós também não queremos inchar o nosso grupo para que possa ter jogadores na reserva, jogadores insatisfeitos. A gente adota a seguinte forma de trabalhar: nós temos que ter jogadores versáteis. O jogador versátil hoje é jogador que joga em 2 ou 3 posições. Então a gente espera isso. Agora, tudo dentro de um grupo, dentro de um plantel, dentro de um time, ele depende das coisas acontecerem e da própria resposta do grupo, dos próprios jogadores. Então eu acho que até o pessoal estava brincando comigo, um amigo nosso da imprensa, que já tem 2 nomes já para liberar. Eu até brinquei com ele, falei, mas você é formado em educação física? Nós estamos trabalhando só fisicamente, você já quer liberar, mas essa é a forma, né, como acontece. A velocidade... Por que ele falou para você? Ah, tá bom. Eu tô só imaginando. Pessoa alta. Então o que acontece? É muito cedo, essa necessidade, essa preocupação, isso atrapalha. O grupo está trabalhando fisicamente, o grupo fez um coletivo, vai fazer mais um amanhã no Parque Sabiá. Nós vamos entrar para o primeiro amistoso dia 20. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não atropelar etapas, e porque senão daqui a pouco nós mesmos estamos destruindo nós mesmos. Então a nossa intenção é essa, tá observando, mas falta muita coisa pela frente. Acho que depois de 2 amistosos aí e a avaliação da semana que a gente vai ter, né, já uma real situação do que é o grupo hoje do Uberlândia. O João Paulo mandando a pergunta aqui, falando aqui que será que existe alguma possibilidade da Taça Minas Gerais desse ano dar uma vaga para a Série D do Brasileiro do ano que vem? E a outra, ele está explicando aqui que seria muito melhor a vaga para a Série D do que a Copa do Brasil, pois na Copa do Brasil provavelmente pegaremos um time grande logo de cara, e se perder em caso de 2 ou mais já é eliminado. Os dirigentes dos times têm que se unir para conseguir a vaga na Série D via Taça Minas Gerais. Ele quer saber então se tem essa possibilidade disso acontecer. Perfeito aí essa ideia, e é o que a gente pensa também, até porque a Taça Minas parece que não dá mais, né? Um campeonato desmotivado, um torneio, uma situação ridícula que a gente passou. Então a própria federação ela tem que mudar a sua forma, né, de classificar e de premiar essa Taça Minas, porque senão daqui a pouco nenhum clube vai querer disputar. Porque se você for colocar na ponta do lápis o que você investe, o que você gasta em 3, 4 meses de Taça Minas e o seu retorno num jogo só da Copa do Brasil, se você for analisar, não compensa. Então a gente até comentava isso também lá no CT, que a forma da federação, se ela hoje for inteligente e tentar mudar todo esse desgaste que está acontecendo da Taça Minas, é trocar essa vaga da Copa do Brasil pela Série D, porque aí sim vai começar a motivar novamente os clubes e com certeza vai ter maior número de times nessa Taça Minas. Ângelo, não vou fazer aquela pergunta assim, em relação aos times da nossa chave, vou fazer aquela pergunta: quais que você acha que são os mais fortes? Então o pessoal pode achar que está menosprezando algum, mas da chave de lá, que tem Democrata de Sete Lagoas, que tem o Minas, que tem Tricodiano, Poços de Caldas, Ipatinga e Valadares, Democrata de Valadares. Veja bem. O Democrata de Sete Lagoas está na nossa chave. Isso. Como é que você vê o grupo de lá, da chave de lá? Olha, eu não vou ficar em cima do muro. Primeiro eu vou responder a sua primeira, que foi daqui, da chave de cá. E de coração, eu vou te dizer que todos entram em igualdade. Todos os clubes são fortíssimos da nossa chave, candidato a passar para a segunda fase. Na chave de lá, claro que existem os clubes mais tradicionais, que é o Democrata de Valadares, o próprio Ipatinga, mas a gente sabe muito bem que hoje a tradição, hoje o nome não ganha jogo, principalmente tratando-se em campeonato de segunda divisão. Dando um exemplo maior, que os clubes que subiram esse ano foram clubes, né, que teoricamente eram clubes mais fracos e não tinham tradição. Então é o que eu falei, o campeonato mineiro da segunda, cada ano que passa vai ficando mais forte, vai ficando mais difícil. Essa chave nossa, se você for colocar e observar, ela é um campeonato mineiro de alguns anos atrás, de 4, 5 anos atrás da primeira divisão.
que são clubes de tradição, clubes fortíssimos, e com certeza, aquele que puder mais vai chorar menos, porque dentro de campo que vai ter que prevalecer esse favoritismo. E dentro de campo é que o clube vai buscar a vaga. A gente até fazia um comentário que os últimos anos anteriores se classificava com 17, 18 pontos, classificava para a segunda fase. Esse ano ele vai ter uma igualdade tão grande que pode classificar time aí com 14, 15 pontos, porque vai ser uma disputa muito grande e vai ser um tal de perde-ganha muito, muito grande. Vai ser muito difícil você sair fora e buscar um resultado positivo, um resultado que interessa, né, ao clube visitante. Então, dentro disso, mais do que nunca, tem que se fazer o dever de casa e beliscar alguns pontinhos aí fora, porque é um campeonato que vai ser muito difícil. Nós estamos preparados para esse momento, os jogadores estão preparados, estão sendo alertados todos os dias, e o nosso próprio treinador, né, que tem um mercado muito bom aí fora do estado de Minas, mas também conhece muito bem o nosso estado e sabe o que é um campeonato mineiro da segunda divisão. O Allan Kardec, ele está perguntando aqui se não seria uma boa trazer o 109, nesse momento, 109 que foi treinador do Uberlândia, né, para uma palestra motivacional com os jogadores do Verdão. Você tem contato com o 109? O 109 hoje está em Belo Horizonte, né? Até saiu uma matéria dele aí no Jornal da Cidade. Renato, eu sou um cara que eu uso essa palavra muito na minha vida, gratidão. E eu vejo que não só o 109, mas pessoas que já passaram por Uberlândia, que de uma certa forma já, né, deram algo para o Uberlândia Esporte. E esses dias eu estava conversando com o João Gilberto, a gente tem que voltar a fazer uma peladinha lá na Vila Olímpica, reunindo todos esses jogadores. O Uberlândia tem que fazer esse lado social também. Ele tem que fazer esse lado de valorização das pessoas que um dia estiveram no clube. A gente sabe que existe uma situação ou outra, que pessoas que torcem contra, né, que falam mal para aproveitar uma situação ou outra, mas o Uberlândia tem que buscar esses ex-atletas, esses ex-profissionais e fazer, né, de uma forma de confraternização para trazer, né, porque com certeza não só o 109, mas os profissionais, os atletas que já passaram do Uberlândia tem algum exemplo que possa servir para a gente amanhã. Então eu acho isso muito importante, né? Porque hoje eu estou no Uberlândia Esporte, mas a gente vê, né, esses clubes, parece que a coisa caminha tão bem nesses clubes que resolvem valorizar e dar uma atenção para as pessoas que já passaram, né, e já defenderam o clube. Então eu sou dessa seguinte maneira, penso dessa forma, e eu acho que logo aí a gente vai estar fazendo esse futebolzinho lá na vila, futebol de confraternização das pessoas, porque direta ou indiretamente essas pessoas com certeza têm alguma forma de contribuir com o Uberlândia Esporte no momento. Mandar um abraço aqui pro Evandro, que é o como é que fala, sócio honorário do Resenha, né? Sempre participou com a gente aqui, o Evandro Monteiro, está acompanhando a gente lá de Campinas. Mandar um abraço também para a torcida do Uberaba, que sempre acompanha a gente, torcida do RT, da Patrocinense, antes do que eu me Mamoré. esqueça, Renato, só te cortando, Diga. já que você está mandando abraço, o Daniel Moraes mandou um abraço para vocês, viu, galera do Uberaba? Tá vendo aí? Você já tá zoeira, tá, estomando gente? os caras lá, porque eu quero ver se você vai lá. Se você vai estar vestindo a camisa do Uberlândia, se você vai passar ali no corredor, você não mas vai. esse aqui me dá um tiro aqui mesmo. Para com isso aí, pelo amor de Zoeira, Deus. gente. Daniel Moraes tá mandando abraço pra ninguém, não. A gente Mandou tá mandando sim. abraço. Daniel aí. Moraes é aquele menino ali, lá Da locadora. da locadora. É ele mesmo. Então explica, senão o pessoal vai achar que é o jogador, rapaz. Anjo, até essa questão de palestra motivacional aí, teve aquela palestra lá com o Hélio Rubens. Vai você tentar de novo chamar o Hélio Rubens? Como é que vai ser isso aí? Hélio Rubens é uma pessoa ímpar no futebol, né? A gente for analisar o currículo, a pessoa do esporte, desculpa, já estou colocando ele como jogador já. Mas é uma pessoa que todo mundo, não só na vida esportiva, mas também na vida pessoal, tem que pegar esses exemplos, né? O próprio Bernardinho, que eu também sou um fã admirável, já assisti umas 2, 3 palestras. E na vida é o seguinte, a gente tem que pegar exemplo de pessoas vencedoras. E a pessoa, quando ela é vencedora, não é por acaso, não é do dia para a noite. Ela tem uma história, a gente sabe hoje a dificuldade que é lidar no esporte, a gente sabe a dificuldade
que é hoje de você vencer no esporte, porque é um meio muito competitivo. Então, não só, né, o Hélio Rubens, mas a gente buscar aí palestras motivacionais para os atletas entenderem, os atletas terem essa percepção e pegarem de exemplo, né? Foi magnífica aquela palestra que ele deu com a gente. Hoje mostra o nível que ele é, né? Porque naquele momento vinham atletas de outros estados e não estava acompanhando de perto. A gente tá vendo a linda trajetória dele aí agora atualmente no basquete. Então são pessoas aí que a gente tem que levar para o resto da vida, pegar exemplos, que são pessoas que a gente tem que se espelhar, e com certeza o Hélio Rubens é uma pessoa que a gente se espelha nessa forma vitoriosa do esporte. Não, Ju, nós estamos aqui encerrando também o programa, né, até por causa do horário. Queria só que você passasse aí para o torcedor. Otimismo parece que já está tendo, né? Teve uma pesquisa meio que informal feita pelo Éder lá do Jornal Correio, né? Até dentro da própria imprensa existe um certo otimismo também em relação ao Uberlândia Sport, em que pese o sofrimento que a torcida tem passado nesses anos, né? Mas o torcedor, como é que fala? A motivação ela se renova, né, Sérgio? O pessoal vê um novo jogador, já começa a acreditar, traz um ruim, já começa a desacreditar. É um pouco disso aí. Mas o que você pode passar para a torcida do Uberlândia Sport a respeito dessa montagem do time, para poder dar uma mensagem mais positiva para o torcedor, para ele ficar animado mesmo aí para esse modo 2? Então, Renato, as coisas acontecem, eu penso na minha vida que as coisas acontecem tão naturalmente, né? A gente não precisa de vender cartaz, a gente não precisa de vender esperança, vender promessa. O torcedor hoje sabe como a gente está trabalhando, quando eu digo a gente, é a diretoria, são as próprias pessoas envolvidas, vocês também fazem parte desse processo. Então, as pessoas, os torcedores estão vendo como a gente está trabalhando. A gente toma umas porradas no futebol, isso acontece, mas o mais importante é a gente ter força para levantar e ter uma convicção. Então, que o torcedor, né, tenha essa convicção, acredite sempre, né, a gente está trabalhando para isso, porque se o torcedor também não percebesse, não adiantaria a gente estar falando aqui, vendendo uma imagem diferente. Então, a gente conta com esse torcedor. O torcedor, ele nos apoia muito, ele nos dá uma força muito grande. Eu sei a capacidade e a força que é o torcedor do Uberlândia Sport, e vamos acreditar, porque com certeza o nosso dia a dia ali de trabalho, nosso dia a dia de dedicação, não só da diretoria, mas do grupo e dos funcionários, é para que um dia esse torcedor tenha um dia melhor, tenha um dia de alegria, um dia de vitória. E isso, né, da forma que a gente trabalha, de uma forma transparente, de uma forma sem maldade, né, de uma forma bem aberta, de coração aberto mesmo, com certeza as coisas vão acontecer. Nós estamos trabalhando muito, juntamente com todos vocês da imprensa, juntamente com todos os torcedores, e vamos pensar na nossa casa, vamos esquecer do vizinho. Nossa casa a gente vai montando, o portão lá está fechado, o portão é feinho, o muro está derrubado, né? Mas vamos construir a nossa casa aqui de dentro aqui, porque quando o muro lá fora cair, nós vamos ter um alicerce aqui muito grande, nós vamos ter uma estrutura aqui muito grande, porque o Campeonato Mineiro do Módulo 2 não é fácil. Nós estamos trabalhando, pensando nessa dificuldade, e essa dificuldade vai vir. E quando a gente conquista algo com mais dificuldade, é um sabor melhor, é um sabor mais gostoso, e vamos trabalhar para isso. Agradeço a todo torcedor, vocês da imprensa, por este atual momento, por acreditar no nosso trabalho, e pode ter certeza que o dia a dia nosso ali é voltado e respeitando muito esse torcedor, que é um torcedor que merece total respeito, não só do Ângelo, mas de toda a diretoria e também de todos os atletas. O Sérgio ou o Elson quer falar alguma coisa para concluir também? O Sérgio explica esse negócio aí do menino da locadora lá, que é Daniel lá, viu? Do Xará. Então tá, eu vou explicar. Não, eu quero agradecer a presença do Ângelo aqui. Ele tirou dúvidas onde que, né, a gente ainda estava incerto. Também desejar, né, sucesso, continuar o sucesso que vem tendo à frente do futebol do Uberlândia Esporte Clube. Não só eu que estou falando, é a maioria, se não todos, que é grato pela sua vinda, confia no seu trabalho. Espero que continue fazendo isso mesmo. Só que
Só uma coisinha pra você não esquecer, Ângelo. Isso é eu, torcedor, Sérgio. O outdoor que tá lá descendo na Regional? É aquele outdoor lá. No módulo 2, o Uberlândia não pode errar mais. Vamos fazer a sua candidatura em cima disso aí, viu? No mais, muito obrigado, viu, chefe? Um abraço. Gente, obrigado a todos. Semana que vem já está confirmada a presença do técnico Zé Humberto aqui. Então tá todo mundo convidado a participar com a gente. Nós vamos falar muito do amistoso Boa e Uberlândia. Resultado no momento não interessa, mas a gente gosta de ganhar do Boa, mas vamos falar bastante desse amistoso na segunda-feira que vem. Então, boa noite a todos, obrigado Edson, obrigado Anjo, obrigado Sérgio, e segunda-feira que vem estaremos novamente aqui no Resenha. Boa noite.